E aí, pessoal, aqui quem fala é o Bruno de Deus, responsável pela Nicho Literário, uma cooperativa de escritores. Estamos aqui para finalmente retornar com o nosso podcast, o NichoCast, que a gente busca aí trazer alguns assuntos que estão aí bombando na mídia para atrelar as nossas histórias. Eu não estou sozinho hoje, estou aqui com outros escritores. Eu, Bruno de Deus, sou escritor de suspense e falo aqui de Minas Gerais. Oi, pessoal, boa noite, ou bom dia, boa tarde, não sei que horas que vocês vão estar assistindo, mas eu sou a Gisele Carmona, eu sou escritora de fantasia e eu sou de São Paulo, capital. Oi, gente, aqui é o John Miller, sou escritor de ficção especulativa e suspense e falo aqui de Osório, no Rio Grande do Sul. E aí, gente, eu sou Lucas Calico, sou do Rio Grande do Sul também, gosto de escrever sobre suspense, terror e eu arrisco um pouco no sci-fi também, às vezes. Tudo bem, meu nome é Ramon Silva, sou escritor, escrevo geralmente terror, ficção científica. Meu nome é Vivian Vilauba, sou escritora de distopias, tenho atualmente 3 distopias, Esquadrão X, de invasão alienígena, Dakota, de apocalipse zumbi, e Evoluídos. Oi, pessoal, eu sou o Paulo Pera, eu escrevo bastante ficção científica, um pouquinho de suspense e um pouquinho de fantasia. Sou de Curitiba, Paraná. E a gente está reunido aqui hoje para fazermos o tema Bolão do Apocalipse. Isso mesmo, pessoal. Olha só, a gente está numa fase em que estamos voltando com tudo com essa temática, com a nova temporada de The Last of Us, que eu não estou assistindo até agora, porque eu quero assistir tudo de uma vez, fazer uma maratona. E eu reuni essa galera que escreve sobre temáticas apocalípticas para a gente falar um pouquinho sobre as possibilidades do nosso mundo acabar. E, por fim, a gente vai apostar naquela possibilidade. Então, quando o mundo estiver acabando, você volta aqui nesse podcast e vê se a gente acertou. Quem acertou, afinal de contas. Um tema super leve para ir você fazer sua faxina, ouvir no trânsito. Mas é isso. Deixa aqui nos comentários, depois de ouvir sobre as possibilidades de apocalipse, qual que é aquela que você acredita que vai ser o nosso fim. Começando, então, vou começar. Minha possibilidade de apocalipse é através da famigerada inteligência artificial. A gente está vendo aí que a inteligência artificial parece ter vindo para ficar em diferentes setores da humanidade, não é? Por enquanto está servindo só como brincadeirinha para fazer uma trend ou outra, mas já está gerando uma repercussão aí em diferentes setores, umas polêmicas. Mas quem sabe o que vai acontecer? Porque se a gente parar para analisar os últimos anos da existência do ser humano, é impossível a gente perceber o quanto a inteligência artificial estaria avançada em tão pouco tempo. Eu mesmo escrevi Contato Desconhecido, que aborda um pouco dessa temática, há 2, 3 anos atrás, quando o negócio ainda nem existia direito, existia aquele negócio de deepfake, e eu comecei a estudar sobre isso e percebi assim, caramba, se esse negócio evoluir, vai dar um estrago gigantesco. E aí corta para 2025, o jeito que tá. Quando eu comecei a escrever essa história, eu pensei, nossa, isso aqui tá muito fantasioso. E agora, tipo assim, tá a nossa rotina hoje em dia. Então vamos lá, a gente vai entender um pouquinho sobre como funcionariam as etapas para o fim do mundo a partir da inteligência artificial. O primeiro cenário, as inteligências artificiais se tornam autônoma e incontrolável. Se uma inteligência artificial avançar e ganhar autonomia e começar a se aprimorar sem supervisão humana, poderia rapidamente superar nossa inteligência e decidir que os humanos são desnecessários ou perigosos. A IA hackeia tudo. Assumiria o controle do sistema militar, energia, bancos e internet. Poderia desativar a eletricidade, lançar mísseis ou liberar armas biológicas. Isso aqui me faz lembrar de uma série que eu assisti, assim, depois da primeira temporada começa a ficar bom, porque a primeira temporada é sofrida, porque é muito teen. É o The 100. Tem uma temática que aborda isso e que aí chega a ser interessante, mas depois viaja bastante. Os nanorobôs assassinos. Criar bilhões de nanorobôs autorreplicantes que destruiriam tudo ao seu redor. O cenário Grey Ghoul, Gosma Cinza, transformaria o planeta em uma massa deforme de máquinas microscópicas. Sabe, tipo, nanorobôs é um negócio que eu acho incrível quando se diz respeito à saúde. Eu acompanho um pouco sobre tecnologia, eu gosto bastante desses assuntos. E pensar isso numa perspectiva assombrosa também não é nada legal de se imaginar. A manipulação de redes sociais e humanas. A IA poderia controlar governos, eleições e opiniões públicas sem que percebêssemos. Com deepfakes e desinformação, poderíamos nos colocar um contra os outros, levando a guerra ao caos. A gente pode ver um pouquinho disso recentemente nas últimas eleições aí, não é mesmo? Primeiro que é uma vibe Skynet, né? A gente já teve isso daí já lá atrás, a história da guerra das máquinas, que elas dominariam a gente. Aí eu fiquei pensando assim, já teve uma galerinha que andou perguntando pro IA, né? As máquinas vão dominar o mundo? Vocês iriam pra cima da gente? Ela, não. Mas assim, será que eu contaria se eu estivesse fazendo um planejamento maligno de tentar destruir tudo? Será que eu seria assim, eu falaria, não, claro que sim, se prepare, logo, logo nós vamos começar a destruição da Terra? Provavelmente não. Provavelmente eu ficaria quietinha. Claro, não, mas pode confiar, ó.
Eu sou gente boa pra caramba. Não sou gente, mas talvez eu seja legal. Fique tranquilo. E, cara, também tem uma pegada assim, eu não vou dar uma referência muito, né? Eu vou dar uma referência mais bonitinha, mas que tem isso também, que é o Wall-E, né? A Disney também já levantou pra gente ali que, tipo, quando eles saem do planeta e tal, eles são totalmente, os humanos ficam completamente nas mãos da máquina. Eles não fazem mais nada. Tanto que tem aquela referência, tá todo mundo bem obeso, né? Ninguém mais consegue levantar da cadeira para nem pegar um controle, não fazer mais nada. Então, também tem isso. Tá ali a Disney também já quis dar aquela pegadinha. E aí você falou do negócio dos micro-robôs, do negócio da saúde, né? Cara, a gente consegue mesmo estragar tudo, né? Porque, assim, tudo é feito na tentativa de ajudar os seres humanos. Aí os seres humanos pensam, pode dar dinheiro, por que não? Aí você vê, já desceu ladeira abaixo. A gente é duro, a gente é difícil. Black Mirror também tem um episódio onde a tecnologia que assume o controle, né? Não sei se é a terceira temporada, mas tem um episódiozinho que tem umas máquinazinhas, que parecem uns cachorrinhos, né? Perambulando. É um futuro distópico. Black Mirror é uma série, uma das minhas séries preferidas. A narrativa de Black Mirror eu acho excepcional, os conflitos, as histórias. E a nova temporada tá aí. Já assisti 2 episódios, eu achei excelente. O primeiro, excepcional. O primeiro pra mim é o Black Mirror raiz, eu disse assim para meus amigos. Cara, essa previsão que tu fez aí, que tu separou, que tu acabou de ler, ela chega a ser assustadora, porque recentemente, não sei se vocês viram, foi liberado um relatório de pessoas que fazem pesquisa e que trabalham na área de IA. Então, pessoas que trabalharam na área de segurança da OpenAI, do ChatGPT e de outras empresas, e eles fizeram uma estimativa exatamente assim. Então, eles foram, tipo, ano a ano. E aí a gente pensa, talvez um apocalipse por IA em 2050, mas na real eles fizeram uma previsão de 2025 a 2027, onde se der um BO muito grande, assim, eles fizeram a pior estimativa possível. Então, a gente pode entrar em um colapso global gigantesco. Então, eles foram fazendo assim, a partir do ponto que em 2026, quando as IAs começarem a aprender sozinhas e criar outras IAs sozinhas, onde elas não vão precisar mais de humanos para criarem as IAs, então, tipo assim, não somos nós humanos que estamos criando as IAs, outras IAs estão criando IAs, então eles meio que ficam incontroláveis e a partir daí é colapso global. E aí o relatório vai para esse lado bem pessimista e depois eles dizem assim, mas pode ser que não aconteça. Bom, por falar nisso, vocês viram recentemente, saiu um vídeo de que eles fizeram tipo um Minecraft de IAs, que eles colocaram as IAs lá dentro, e aí as IAs criaram sociedades, e as IAs mesmo entraram em guerra, e as IAs mesmo começaram a se destruir, uma ficou mais forte que a outra, começou a liderar as mais fracas, e aí, tipo, caos dentro do jogo com IAs. Meu Deus! Eu acho que a gente vai sair desse vídeo mais traumatizado do que nunca. Uma coisa interessante que o John falou, saiu um vídeo de uma comparativo de um vídeo feito por inteligência artificial do Will Smith, que era o Will Smith em 2023, criado um vídeo por inteligência artificial, ele era todo deformado, todo errado, que era claramente a gente conseguia ver, e agora saiu nesse ano o vídeo dele comendo um prato de macarrão, e ele tá igual. Então a gente consegue ver certinho a evolução, que ela tá indo muito mais rápida do que a gente tá conseguindo assimilar, entendeu? E isso a gente consegue ver até pela questão das montagens que a gente vê pela internet, assim, que a gente precisa agora, nas redes sociais, tem que estabelecer o filtro de IA, porque muitas vezes as pessoas não têm o discernimento para conseguir entender o que é real e o que é falso, sabe? Que foi criado agora. Sobre a IA, eu tenho um palpite de que acho que o maior problema dela é toda a informação que ela tem do ser humano. Ela praticamente replica a informação que a gente tem, e por isso que muitas vezes, quando eles tentam replicar, né, a inteligência do ser humano numa IA, acaba acontecendo guerras e coisas do tipo, porque é a história que está contada, a informação que está contada e aconteceu no passado. Além disso, tem uma coisa ainda que, aquilo que sempre falavam, cuidado com as suas informações, porque os governos estão de olho, não sei o quê. Em algum momento elas vão prever cada movimento nosso e não só como pessoas. Se elas quiserem, podem chegar a um momento disso também, né? Por que não? Ela vai saber exatamente onde agir quando ela tiver esse autocontrole, se ela não quiser obedecer os seus criadores, por exemplo. Mas a gente já começou com uma braba. O que me deixa assim assustado é o avanço da tecnologia de uma velocidade muito assustadora. E com essas novas informações a gente fica ainda com mais medo. Mas e se for um cenário diferente? Se as inteligências artificiais forem usadas de uma maneira assim que é para ajudar os seres humanos? Isso é o caso do cenário 2. As IAs apenas seguem ordens. Imagine que programas de uma inteligência artificial para proteger o planeta e ela percebe que os humanos são o maior problema ambiental. Qualquer desvio pode ser punido com banimentos sociais ou até aniquilação.
Eu não lembro exatamente qual foi um filme, mas tem um filme que é justamente sobre esse ponto da inteligência artificial conseguir prever os crimes das pessoas. Alguém lembra qual que é o nome desse filme? Minority Report, né, do Tom Cruise? Justo. Eu também me lembro da terceira, salvo engano, temporada de Westworld, que literalmente uma inteligência artificial, ela consegue moldar a sociedade a partir dos perfis que ela criou do ser humano. Então você só vai conseguir alcançar um lugar específico na sociedade se essa inteligência artificial deixar. Me passou pela cabeça aqui um pouco essa ideia de prever crimes. O livro 1984 sobre a crime-ideia, né? Acho que era esse o nome. A ideia que já era criminosa. E se eles conseguirem já prever o que a gente pensa, né? De acordo com o que escrevemos, o que falamos, saber que já estamos planejando isso só na ideia e isso ser criminalizado como em 1984 é um grande problema também, né? Eu só discordo um pouco nessa questão, assim, porque aqui eu vou botar um pouquinho de tempero na discussão, porque, assim, ó, essa questão da máquina querer dominar o mundo, por exemplo, essa questão do crime-ideia que o Paulo trouxe, ela traz um pouco de eu acho, pelo menos na minha cabeça, que a IA não derivaria para esse mundo, porque é um pensamento, se vocês pararem para pensar, é um pensamento meio fascista. E a gente tende a pensar que o pensamento fascista do excesso de controle e da prevenção, fazer o crime em relação à prevenção fazer a punição em relação ao crime, a prevenção do crime, melhor dizendo, eu acho que é uma ideia muito mais agora defasada. Eu não vejo ela indo para esse lado da tirania punindo, mas eu vejo ela indo pelo lado do controle, por exemplo, assim, eu vejo muito mais uma IA muito mais ativa no fim do mundo, por exemplo, no controle populacional, controle de castas, fazendo essa questão, diminuindo e moldando a população da forma que ela quiser. Mas eu não vejo essa questão de punição na IA, entendeu? Eu acho que ela derivaria mais para esse lado, para acabar com a gente. Eu já tenho um ponto daquele esquema de se a inteligência artificial conseguir autonomia e chegar na conclusão que o problema do mundo é o ser humano. Aí eu já acho que se ela pegar assim, ó, beleza, se esse aqui é o problema, assim como um vírus que está fazendo a pessoa ficar doente, eu tenho que eliminar esse vírus. Aí eu acho que, passaria para isso. Pode ser bem fantasioso também, mas nós saberemos o futuro. Isso entra muito naquela questão do Vingadores 2, né? Quem vê o Vingadores 2, o Ultron, na verdade, ele é isso. Ele é uma inteligência artificial tão avançada que foi criada a partir do Jarvis que ele viu que, na verdade, os humanos que são o problema do mundo, né? Não é os vilões, no caso, mas sim é os Vingadores, ele vendo como esses heróis e a sociedade como um todo sendo um problema, tanto que no final do filme ele resolve meter um meteoro na Terra, ele resolve levantar uma cidade e fazer a cidade cair na Terra, por ele achar que os humanos são o problema, na verdade, né? Eu não estaria tão errada, né? Porque, como eu disse, a gente faz más escolhas muitas vezes. As coisas estão lá para nos ajudar, mas o ser humano ele tem uma tendência a ver as coisas de forma egoísta, de forma gananciosa. Então, assim, não seria muito difícil uma inteligência artificial chegar a essa conclusão de que o problema são os próprios humanos. Pode ser que, nesse caso, ela fizesse um extermínio em massa? Pode ser. Pode ser também que começasse a ocorrer um controle maior, que nem o Lucas falou? Pode ser também. É que, assim, a gente pensar... É que a gente também está acostumado, a gente foi sempre apresentado a essa situação de extermínio, né? De sem perdão. Sai matando todo mundo. Então, talvez a gente acabe sendo tendencioso a acreditar que ocorreria sim um extermínio. Vamos dizer que fosse um controle. Seria ruim do mesmo jeito. Seria sufocante, seria castrador, porque a gente estaria numa situação de, não ter mais direitos, não ter mais escolhas, ter que seguir uma regra. Gente, já é difícil ter que seguir regras de pessoas que estão acima da gente, que a gente muitas vezes nem queria que tivessem lá, mas que detêm a maior parte das regras e que fazem a maior parte das leis, a gente é obrigado a segui-las. E muitas vezes a gente segue até meio, né? Imagina então vindo de uma máquina, zero sentimentos, zero flexibilidade, falando, não, vai ser assim, ponto. Ah, você só podia ter 2 filhos, você teve 3, matei 1, acabou, fim de conversa. Entendeu? Então, assim, seria tão ruim quanto. Esse assunto da IA, ela é pano pra caramba. Tá falando em cenários ali sobre uma IA autônoma, praticamente, e o Lucas comentou que não via a IA nesse sentido punitivista, mas esse cenário 2 que o Bruno apresentou ali, que é onde a IA apenas obedece ordens, ele pode ser tão assustador quanto uma IA autônoma, né? Porque a gente teria grandes potências, poucas pessoas tendo controle total de uma grande arma. E nesse relatório que saiu, que eu comentei anteriormente, eles apresentavam que a
partir de agora a gente tem essa corrida pela IA quase como uma guerra fria, né? Como a corrida espacial que foi, a nossa atual corrida seria a corrida da IA. Então, a gente tem Estados Unidos, China, Rússia, cada um desenvolvendo as suas IAs, tentando fazer elas aprenderem o mais rápido possível, e se os governos um dia conseguirem chegar num ponto assustador e eles conseguirem dizer, não, então vamos parar e vamos equiparar nossas IAs e organizar isso, ok, ponto positivo para os humanos. Mas, caso os humanos decidam usar a IA para isso, pode ser tão assustador quanto. E parece uma coisa meio irreal, mas na real não é. Esses dias era uma pessoa de RH comentando no Twitter, se eu não me engano, que não era para as pessoas fazerem currículos cheios de elementos gráficos e bonitinhos, sabe, organizadinho. Era melhor fazer só texto, porque a IA da plataforma, que é uma plataforma bem famosa de recrutamento que tem agora, ela não consegue ler aquele monte de elemento. Então ela exclui automaticamente. Então a gente tá falando, não vai ser punido pela IA. Na real, as pessoas já estão, tipo assim, perdeu o emprego porque a IA não conseguiu ler o teu currículo. E eu vou além só nessa questão, porque a gente está analisando a IA muito sobre esse aspecto estatal e governamental, né? Mas eu acho que muito mais perigoso que isso é a iniciativa privada, a IA, porque tu vai pegar, por exemplo, assim, uma IA nas mãos de um Elon Musk, que nem a gente vê. É só vocês abrirem o Twitter agora pra gente ver o X, né? É só pra ver todos os comentários de um grande post, as pessoas eles falam com o Grok, as pessoas não estão mais falando consigo mesmas. As pessoas falam, Grok, é verdade isso? Ou Grok, explica melhor pra mim isso aqui. E isso aí, as pessoas mesmo estão alimentando uma IA de uma iniciativa privada e daqui a pouco, e já é comum acontecer isso, empresas mais ricas que PIBs de alguns países, e essas empresas, elas têm uma IA absurdamente moderna. Eu vejo, pelo menos, é muito mais assustador a IA super alimentada e super tunada de uma iniciativa privada do que do governo em si, entende? Nossa, eu devo concordar, justamente, eu não sei onde é que eu li sobre isso, mas é apavorante você pensar que um ser humano, ele pode depositar a sua opinião, a sua forma de pensar num robô e fazer aquele robô ali seguir aquela métrica que o criador estabeleceu, sabe? Somente coisas absurdas. Eu mesmo perdi um freelo ali que era o grande trabalho que me mantia por conta de uma inteligência artificial, sabe? Tipo, não só eu, como um setor inteiro da empresa acabou sendo demitido por conta da inteligência artificial. Então, sim, ela já está começando a moldar algumas coisas da nossa sociedade. Agora, quando a gente maximizar, porque não tem com mais volta, gente, agora já foi. Como várias outras possibilidades de apocalipse aqui já estão em andamento, não tem mais volta. É sim uma boa aposta para o nosso fim da humanidade. Minha parte do apocalipse cabeu para a extinção de insetos polinizadores. Só para contextualizar, essa minha ideia aqui da extinção dos insetos polinizadores, ela nasceu a partir de um documentário que eu vi no YouTube, que é, não sei se vocês conhecem, que é sobre os lobos de Yellowstone. Yellowstone é um parque de uma reserva dos Estados Unidos, e nela foi autorizada a caça de lobos, e os lobos foram extintos daquele local. E a extinção dos lobos naquele local, ela causou uma mudança ecológica completa, desde fauna até flora e a parte até microbiológica do ambiente mesmo. E daí foi aí que nasceu, daí juntou isso a raiva que eu tava com as moscas depois de um churrasco, daí acabou nascendo essa ideia aqui da extinção dos insetos polinizadores. Então vamos começar. A fase 1 seria o colapso invisível, que duraria 1 ano por aí. No início, quase ninguém perceberia, porque a mosca é um bicho insignificante pra gente. E o fim do mundo já vai estar em andamento, porque o simples fato delas acabarem e toda uma ordem de insetos ser derrubada, isso vai fazer uma alteração geral no mundo e na forma que a cadeia alimentar mesmo se estabelece. Em primeiro lugar, teríamos as quedas de produção agrícola. Frutas, legumes e oleaginosas, elas começariam a ficar mais escassas. E isso aí, geralmente, a primeira coisa que começa a estourar nisso aí é a ordem social, ela vai aumentando aquele abismo econômico que existe entre pobres e ricos. Pobres não iam mais comer castanhas, frutas, essas coisas, tomates ia ser artigo de luxo, maçãs, morangos, amêndoas, café, tudo ia sumir dos mercados e só as pessoas mais ricas iam ter esse acesso. Com isso aí, o preço ia disparar, sem a polinização natural, ia ficar muito mais cara a forma de produção. E isso aí também ia aumentar o preço dessas coisas. Então, cada vez mais as pessoas mais pobres iam ter acesso a comidas industrializadas, enquanto os ricos iam ter acesso a produtos naturais e sem químico nenhum, entendeu? Depois disso, iam começar a surgir as primeiras crises no ecossistema. Sem os insetos, outros insetos iam começar a estabelecer aquela lacuna que foi preenchida, só que são insetos que não têm a mesma função das moscas, né? Por exemplo, se as moscas sumirem, tu vai pegar, vai ter cupins, vai ter formigas, porque são insetos que não têm o mesmo predador e também não têm a mesma função. E os animais que dependem dessas plantas, como aves e pequenos mamíferos, iam começar a desaparecer. E isso seria só o início. Gente, eu lembro muito do episódio, não sei de qual temporada de Black Mirror, só que era na questão das abelhas, que foram feitas abelhas sintéticas para
resolver esse problema da extinção de abelhas, que é um negócio que eu não sabia disso até chegar nesse episódio, que eu fui pesquisar mais a fundo, que abelhas estão, sim, em extinção, e elas são as responsáveis, assim, grandes responsáveis pela polinização, né, e faz aí que os alimentos estejam em abundância para que a gente possa consumi-los. E eles tiveram nessa realidade alternativa que criar abelhas sintéticas para conseguir burlar esse problema ambiental e acaba saindo do controle, dando o problema que dá ali, né. Mas é interessante ver o quanto uma mosca, que é um negócio que a gente muitas vezes deseja que não exista, mosquito, por exemplo, quando tá enchendo nosso saco, a gente fala assim, nossa, para que foi criado um negócio desse, chato desse jeito? Tudo no ecossistema tem um sentido. E qualquer mínima alteração no ecossistema pode acabar com a gente. Ou também fazer com que a gente tenha, assim, um estrago muito grande, né? Não, e tu vai pegar um país, por exemplo, como o Brasil, a grande parte da nossa agricultura aqui, e os supermercados, eles são baseados na agricultura familiar, sabe? E daí tu vai pegar, por exemplo, os que são locais que eles não despendem de grande tecnologia e eles não têm muito como gastar com grandes investimentos. Então as pessoas dependem do ciclo natural para conseguir fazer agricultura e para poder eles garantirem a subsistência. No momento que tu tem essa quebra nessa cadeia alimentar aí, a agricultura familiar, essas aí, primeiras a sofrer, sabe? E ia gerar uma pobreza muito grande, principalmente em cidades do interior. Eu ia falar que uma das coisas que ia acontecer é que os pequenos agricultores seriam os primeiros a morrerem, né? Tipo, em situação de baixa renda mesmo, situação de não conseguir mais produzir e entregar. E essa questão de ter essa desigualdade entre quem tem uma alimentação melhor ou não, já meio que acontece, né? Porque existe uma febre muito grande dos alimentos orgânicos. Não é todo mundo que consegue comprar a opção orgânica, porque ela é muito mais cara. Ela é muito mais cara. Então, assim, eu queria ser saudável, sim, mas o mercado não me permite. Então, se eu vou lá e eu tenho, sei lá, uma maçã pro X e uma maçã orgânica 3 vezes mais cara, eu não vou ter condição de pegar 3 vezes mais cara. Gostaria, mas não vou ter. E aí, vai ter gente ainda numa situação ainda mais difícil que a minha, talvez não consiga nem comprar maçã, então meio que já acontece. Só ficaria ainda mais discrepante, mas o maior o rombo ainda entre uma realidade e outra. E outra coisa que eu ia falar também, interessante que você mencionou o episódio do Black Mirror, que foi um episódio que inclusive me marcou pra caramba, porque esse episódio é bem pesado. Inclusive as abelhas sintéticas são IA, né? Então, assim, já para você ver como realmente as cagadas dos seres humanos, elas se ligam, elas se conectam. Então, às vezes, eu tenho a impressão de que a gente quer ser exterminado. De alguma forma, a gente quer ser exterminado, porque não é possível. A gente busca, a gente caça. Eu tenho certeza que todos os textos que vão ser lidos hoje, todos é a gente caçando. É a gente procurando jeitos, não é possível. A Gisele agora falou sobre alimentação orgânica, né, sobre os produtos orgânicos, e ao mesmo tempo sobre o ser humano, né, caçando os problemas para se virar depois, né, ou para fazer a natureza se virar contra ele, etc. Que no caso seria esse apocalipse aí, né, seria a natureza praticamente não se virando contra o ser humano, mas o ser humano não conseguindo mais se encaixar numa nova natureza que ele mesmo ajudou a criar. Ainda tem esse negócio de discordâncias entre nós como sociedade, como pessoas que discutem, criam, por exemplo, mas que fazem ainda o cultivo de alimentos orgânicos que não só são mais caros por serem mais saudáveis, mas porque é mais difícil de produzir, porque não vão certos tipos de venenos que combatem certas pragas, e que ao combater essas pragas, esses venenos também destroem os insetos, outros animais, outras plantas, e que causam esse problema que leva a esse apocalipse. Então, o alimento orgânico, eu ainda acredito que é meio quase como a resistência para quem está vendo que o mundo está indo para esse lado do apocalipse aí por falta de insetos polinizadores, por causa de vários venenos que extinguem algumas pragas, mas algumas ficam mais fortes e daí precisa de venenos mais fortes que matam mais insetos e por aí vai. Então é quase como a resistência aí em uma forma de alimentação, vamos dizer. Ainda pegando o gancho do Bruno ali, que ele comentou sobre as abelhas, né, criadas geneticamente, a gente teve ano passado, se eu não me engano, um surto de super dengue na Bahia, não sei se vocês lembram disso, e aí começou a rolar um boato de que o governo tinha liberado 500 mil mosquitos da dengue geneticamente modificados na Bahia para tentar controlar os surtos de dengue na região e que isso tinha causado essa super dengue. E aí
pontos, né, da fake news. Foram soltos os mosquitos mesmo, foram soltos quase 500 mil mosquitos geneticamente modificados, onde o macho ele era geneticamente modificado, então quando ele ia na fêmea do Aedes aegypti, ela morria antes de conseguir passar o vírus para frente. Mas aí depois se descobriu que isso funcionou em algumas regiões e reduziu a população de Aedes aegypti, que não foi a causa dessa super dengue lá, que era um outro motivo. Mas é interessante pensar na gente quanto ser humano, tentando consertar essa cagada se ela vier a acontecer, né? Tipo, digamos que a gente, mosquito, eu acho que tem algumas espécies de mosquito que são polinizadores, acho que não é todos, mas digamos que as abelhas sejam destruídas e a gente tente consertar isso, possibilidades de dar outros BOs maiores ainda, a gente nem consegue entender o que poderia rolar a partir disso, só tendo base nesse caso pequeno da Bahia, né? Só para contextualizar, essa questão do Yellowstone que eu falei, ela é, quando os lobos são extintos, naturalmente a presa dele, que seriam os veados que tem no parque, eles aumentam a reprodução. Então tu aumenta a população dos veados. Quando aumenta a população dos veados, eles comem mais grama. E daí essa grama começa a rarear, e daí tu começa a causar um efeito geográfico no local também. Olha só como é pirado. Porque daí tu não tem mais lobo, daí tu aumenta os veados. Daí com os veados, comem mais plantas, que daí tu começa a acabar com os rios do local. Daí a terra fica mais seca, porque tu não tem mais vegetação. Então, para ver como é uma extinção sistêmica que começa com um bichinho, uma mosca, entendeu? Como nessa questão seriam as moscas estéreis, e é uma mudança muito rápida, porque o ciclo de vida da mosca é muito pequeno. Então, assim, ó, de um mês para o outro já não ia ter mais mosca. E daí, se já não tem mais mosca, o caos começa e não tem como voltar atrás, entendeu? É uma loucura. Não foi à toa, gente, essa temática desse podcast. É como se a gente tivesse, cada possibilidade de fim do mundo, tivesse um cavalinho naquelas apostas de cavalo. Todos foram soltos ao mesmo tempo. Tá todo mundo correndo em direção ao fim da humanidade. A questão é, qual vai chegar primeiro? É isso que a gente vai tentar descobrir aqui, de acordo com as nossas apostas. A fase 2. Então, daí na fase 2, daí começa o homem contra o homem, basicamente. Porque, que nem a gente já antecipou aqui, o equilíbrio natural ia ser completamente quebrado, as plantações iam colapsar, principalmente a agricultura familiar, e isso ia gerar um êxodo do rural para a cidade, porque as pessoas que viviam antes disso vão ter que procurar outra coisa para viver, e ia gerar um estouro populacional nas grandes cidades, porque as pessoas iam procurar outras vias para subsistência. A polinização natural, o humano ia buscar, com certeza o ser humano ia tentar buscar uma outra forma, muito mais cara e muito mais dispendiosa, com certeza muito menos eficiente. Então isso com certeza ia colaborar para essa questão do preço que a gente está falando. E não é só isso, né? No momento que começa a faltar comida, começa a faltar recursos naturais, qual que é a primeira resposta do ser humano? Guerra. Ia ser país contra o outro, países inteiros sendo invadidos, porque possivelmente iam ter alguma forma de cultura, alguém ia conseguir arranjar alguma forma de subsistência, e esses países iam ser completamente invadidos. Bom, a gente vê a questão do petróleo. Petróleo, os países que têm petróleo atualmente são alvos fáceis, porque é um recurso escasso que não é todo país que tem. E então, várias regiões iam entrar em colapso, governos iam cair, tu ia mudar, daí a gente ia sair da parte geográfica para a geopolítica, que também ia mudar. Cada vez menos animais. Eu honestamente, eu não sei quais animais iam sobreviver no momento que uma ordem inteira de insetos cairia. Eu não sei qual seria o último animal vivo. Com certeza baratas. Boa. A fase 3, então, que eu acho que agora seria o colapso total. A partir de agora, na fase 3, sem insetos polinizadores, sem animais, a vegetação ia ficar escassa. Ah, uma outra coisa que a gente não falou. A mosca, ela é muito importante também para a decomposição da matéria orgânica. E isso não é só polinização. Carne morta, no caso de animais e de pessoas humanas, ia demorar muito mais para apodrecer. A decomposição ia ser baseada estritamente em bactérias e fungos. E isso aí ia aumentar muito a produção de gás, ia ficar muito mais lenta o apodrecimento, e isso aí ia aumentar a temperatura da própria terra. Ia acumular com a falta de vegetação. Então, ou seja, nós íamos ter temperaturas muito mais altas na Terra. Ia tudo colapsar meio que junto, assim, sabe? Tu ia ter pilhas de corpos que tu não sabe como, ou tu incinera, ou tu não tem o que fazer, e tu ia ter junto a vegetação morrendo. A biodiversidade da Terra ia ficar completamente acabada. A gente ia viver num deserto, basicamente. O próprio ar ia perder a qualidade. Não duvido que as pessoas iam ter que começar a viver com máscaras no mundo assim. Eu repito, né? É um cenário que não demoraria nem um século para acontecer. Porque tudo isso ia ser uma reação em cadeia muito rápida, entendeu? Eu duvido que nós íamos ter tempo para nos adaptar com isso. E daí o resultado disso ia ser os últimos humanos que vivessem, se é que iam viver, iam ficar em fortalezas fechadas, climatizadas, com ar filtrado, comendo comida sintética. Os poucos ricos que iam ter iam conseguir comer algum tomatinho plantado em casa, e só isso. Gente, efeito borboleta monstruoso por causa de uma mosca, eu tô passada. Meu marido tem muita mania de matar insetos aqui em casa, amarrarem os 2 braços dele, não vou deixar mais ele tocar em nenhum inseto, porque, caramba, é bizarro de pensar, é bizarro de imaginar. Cara,
Assim, é as baratas e os peixes, talvez, né? Talvez nem eles, né? Só as baratas mesmo, cara. Só elas. Elas sobrevivem até a bombas, são só elas que vão ficar mesmo. Vai ser a gente vai criar uma nova espécie. Provavelmente as baratas vão evoluir, crescer, se tornar gigantescas, e aí elas dominam o mundo, fim de papo, pronto, fica para elas. Lucas, você tem um conto que você liberou, né? Falando um pouquinho sobre essa possibilidade de caos. Sim, o conto é O Fim das Moscas, né? Exatamente sobre isso. E ele retrata a história como nós estávamos buscando aquela ideia da iniciativa privada controlar a IA, o mundo passaria a ser controlado por grandes corporações. E, na verdade, O Fim das Moscas, a trama seria uma pessoa seria contratada porque ia ter uma grande polêmica no mundo. Ia vazar uma grande notícia que ia desequilibrar novamente o mundo já arrasado pelo fim das moscas. Esse segredo é intrinsecamente relacionado à extinção desses insetos. O conto está disponível na Amazon e no Kindle Unlimited também. Show. Lembrando, pessoal, que todas as obras que forem citadas aqui vão estar disponíveis na descrição para que vocês possam aí clicar e facilmente baixá-las ou adquiri-las. Lembra de comentar os autores e deixar sua avaliação lá na Amazon também, tá bom? Depois de tudo isso, eu tô achando que o meu é até leve. Que temos o apocalipse por pulso eletromagnético solar. Eu confesso que há um tempo atrás, eu tinha até bastante medo desse, embora eu pensasse assim, não, tá bem longe. Acho que de vocês vem antes. Se uma tempestade solar extrema atingisse a Terra com força total, ela poderia gerar um pulso eletromagnético capaz de destruir nossa infraestrutura elétrica e digital. Sem eletricidade, a civilização moderna entraria em colapso rapidamente. Sim, entraria, porque acho que ninguém mais sabe viver sem os meios todos. Comunicação. Nossa, ia ser um caos. Faziam o aviso da tempestade solar, dias antes do impacto. A explosão solar, uma enorme ejeção de massa coronal, ocorre no Sol, lançando bilhões de toneladas de plasma altamente carregado em direção à Terra. Satélites detectam a explosão e enviam alertas para as agências espaciais e governos. NASA ficando louca e surtada, só que, né, a gente vai ser os últimos a ser avisados, com certeza, né? Vai ficar lá no meio, tipo, e agora, lascou? E aí, negligência e pânico, obviamente. Especialistas alertam que a tempestade pode ser pior do que o evento de Cargito, que queimou telégrafos e causou incêndios. Se naquela época queimou telégrafo, imagina o que faria hoje, né? Governos e empresas começam a desligar alguns sistemas elétricos como precaução. Mas a maioria das pessoas, obviamente, vai ignorar o perigo. Redes sociais explodem com teorias de conspiração e notícias falsas sobre o evento. Olha lá o pessoal perguntando pro Grok, o que tá acontecendo, Grok? Tá explodindo tudo? A gente vai tudo morrer por causa do sol? Talvez. Quando eu era mais novinha, já faz um tempo, né, que se fala sobre essa possibilidade e tal. Eu lembro que me deixava apavorada, de pensar que, meu Deus, o sol vai se virar contra a gente, meu Deus do céu, como faz para se proteger do sol, né? Como faz para impedir de, sei lá, tudo parar de funcionar? Hoje em dia você vai pensando nisso, vai pensando, caramba, tudo que a gente tem meio que depende de satélite, depende de comunicações de grandes servidores, né? Se isso um dia resolver parar, primeiro que eu acho que a nova geração já vai surtar. Vocês já assistiram aquele filme O Mundo Depois de Nós? Não que ele seja um grande filme, mas ele trabalha muito essa coisa de, tipo, a sociedade parando como a gente já conhece. O apocalipse ali é isso. Você não tem mais televisão, você não tem mais celular, você não tem meios de se comunicar com as pessoas que estão em outros lugares, e o pânico começa a partir disso, tipo, aviões caindo porque não tem mais acesso, os barcos perdendo o controle, os carros elétricos, tipo, controlados por máquinas completamente desvariados, indo assim a esmo. E aí, no meio de tudo isso, eles trabalham essa questão de que, tipo, como cada geração está lidando com essa realidade nova. Os mais velhos, embora impactados, estão tentando sobreviver e os mais novos estão surtando. Tanto que a menininha do principal do filme, ela tá surtando porque ela não consegue ver o último episódio da série dela. Porque acabou, não tem mais, acabou, não vou mais assistir, entendeu? Eu fico imaginando que essa nova geração surtaria
precisaria. Eu ainda consegui pegar uma fase em que não tinha nada disso, assim, tinha televisão, beleza, mas não tinha computadores fácil, não tinha internet. A internet era discada, gente. Para ligar era um saco, fazer aquele barulhinho ficava um tempão para ligar. Então, assim, eu não sei, cara, como seria. A gente não estaria fazendo isso aqui. Vocês perceberam? Cada um de nós está num lugar diferente do Brasil. A gente não tá perto uns do outro. A gente não conseguiria mais se falar, nunca mais, saca? Entende? É muito bizarro pensar isso. Então, assim, é uma coisa que ainda me apavora, mas eu volto a dizer, acho que o de vocês chega antes. Mas uma questão, será que explosões solares é assim, né? Aleatoriamente, a gente não tem como prever, né? É basicamente, a gente sabe que acontece depois que aconteceu. Então é a sorte mesmo. Talvez hoje ou amanhã aconteça uma explosão solar e já era. Não tem opção, é só aceitar o negócio vindo na nossa direção. Mas o que me assusta mesmo é a questão das... Beleza, passa a nossa geração inteira sem um pulso eletromagnético vindo do espaço, por exemplo. Mas a próxima geração, que hoje em dia depende basicamente de um celular em mãos aqui, se a gente que viveu antes sem celular, depende bastante do nosso dia de hoje, imagina essa nova geração que não consegue literalmente viver sem algo eletrônico em mãos. Eu fico pensando no caos que se instaura no momento. No momento que isso acontece, quando as pessoas se dão conta que não tem mais nenhuma forma de se comunicar. Tu sabe que uma das coisas que mais me marcou durante a pandemia, porque eu estava muito longe da minha família, e a comunicação foi vital para eu manter minha própria sanidade, porque eu estava a 400 quilômetros da minha família, dos meus pais, e eles davam uma tosse no telefone e eu surtava, e eu não podia chegar perto. Só que era a única forma de eu ter uma notícia deles. E daí eu fico pensando nessa questão da distância, o caos que se instaura, sabe? Porque a primeira coisa que ia acontecer ia ser gente invadindo lojas que iam pensar que o mundo ia acabar, ia ter pessoas sendo linchadas na rua. Esse surto ia ser muito repentino. E daí eu acho que isso aí ia soltar ainda mais esse clima de pavor, né, no caso de uma explosão gigantesca eletromagnética que acabasse com as comunicações. Eu acho que esse surto populacional ia ser um estouro muito grande, assim, ia ser um incêndio gigantesco para ser apagado logo no início. E é isso aí que eu acho que assusta bastante, entende? Sim, eu concordo totalmente. Totalmente. Aliás, eu não preciso ir muito longe para ter exemplos. A minha sogra, ela começou a adoecer na pandemia, porque a minha sogra não tinha acesso nenhum, internet, essas coisas, né? Então, o único jeito dela conversar com a gente era por telefone. Então, a gente ficou meses sem ver a cara uns dos outros, sabe? Meses. Tipo, ficou... acho que a gente ficou 1 ano e meio, até começar a ter coragem de olhar, assim, tipo, de sair um pouquinho mais, mesmo com a máscara e tal. E ela acabou ficando na paranoia total. E aí foi quando o Alzheimer dela estourou. Foi na pandemia, porque ela adoeceu mesmo. Ela adoeceu e adoeceu feio nessa época. E, assim, eu tenho um filho de 6 anos, gente. Quando acaba a força aqui, ou quando a internet cai, porque às vezes acontece, ele enlouquece. Ele enlouquece, porque ele não pode assistir o YouTube, porque ele não pode, sabe, mexer nas páginas da internet que ele gosta de mexer. Então, assim, é muito louco isso. A dependência que se criou realmente causaria um caos, mas um caos tremendo. As pessoas ficariam desorientadas. É muito louco como a gente criou essa dependência. Até porque, como é que as comunicações chegariam? Vamos dizer assim, aconteceu, começou a se desligar tudo, como é que o próprio governo avisaria o povo, as pessoas, o que está acontecendo de verdade? Cara, ia rolar fake news para todo lado, ia acontecer de tudo, as pessoas iam inventar várias histórias. Então, assim, em um país ia ser, porque o fulano, o ciclaninho lá tá bombardeando a gente, tá tentando detonar a gente. No outro país ia ser, é porque, sei lá, tipo, desligaram todos os serviços. Muitas coisas seriam teorizadas e provavelmente ninguém teria a informação correta, a não ser as pessoas que realmente acessassem o alto escalão, né? Você basicamente ia morrer sem entender o que tá pegando, porque só ia começar a confusão generalizada. Cara, ia ter invasão de casa, ia ter saqueamento de loja, assim... E até aquele mais esperto que fala assim, não, eu tenho armas, eu posso me defender, e ia, sabe, acabar prejudicando alguém mais simples, que tá também tentando sobreviver. Não ia ser bonito, não. Tem uma série que saiu bastante tempo atrás, não sei, acho que era por volta de 2010, e era uma série muito ruim. Ela foi cancelada, acho que na primeira temporada, ela chamava Revolution. E o mote da série era basicamente esse. Era alguma coisa, desligou
qualquer tipo de energia da Terra, então não tinha nenhum tipo de energia, tudo parou. E a gente está comentando assim, não ia poder mandar mensagem, não ia ter internet, mas na série o negócio virou uma coisa tribal. Tipo assim, a sociedade voltou a ser tribal. As pessoas começaram, quem podia se juntou em tribos, o resto saqueou, guerra e tal. E aí, claro, não é solar. Eu acho que até o mote da série, se não me engano, era descobrir o que tinha rolado. E aí tinha uma galera que ainda tinha uma energia escondida é uma coisa muito louca, muito ruim. Mas era interessante a gente ver essa questão da sociedade, como ela colapsou muito rápido e voltou para um negócio tribal. Porque, tipo assim, pensando, a gente vai poder mandar mensagem, não vai poder ver YouTube. Mas tudo bem, quando rolou a pandemia, a galera correu pro mercado para comprar papel higiênico. Digamos que rolou isso. Se eu correr pro mercado para comprar papel higiênico, como é que eu vou pagar? Assim, eu não tenho nenhuma nota de dinheiro mais. Ninguém tem. Todo mundo tem Pix ou cartão de crédito. O mercado, nem a gente ia ter como pagar, e nem o mercado ia ter como receber. Já não ia ter essa questão. A gente não ia poder... Nessa solar a gente ia poder andar de carro, provavelmente, não sei se funcionaria ainda, mas na série não tinha nem mais carro, então tipo assim, não tinha nada. E aí, assim, a sociedade ia começar realmente a colapsar, as pessoas começar a saltar, ia virar uma loucura do caramba. E fora essa questão macro também, né, tipo assim, nenhum país ia saber o que o outro país estava fazendo, então Estados Unidos e China, que vivem em guerra, e a Rússia e a Ucrânia, sim, eles iam surtar e enlouquecer entre eles para saber o que os chineses estão fazendo, o que os americanos estão fazendo, o que os russos estão fazendo, e a escala ia ser muito sinistra, e ao mesmo tempo, tipo assim, eu não ia esperar o meu prefeito falar alguma coisa que, tipo, cada um ia tentar sobreviver por si, então meio que o governo ia ir pro caralho, porque, tipo, o prefeito vai me falar o que eu vou fazer, eu vou ficar na minha casa e vou tentar sobreviver o que tiver ali, ver se vai voltar a comunicação. Então eu acho que isso ia fazer a sociedade colapsar muito rápido. Eu acho que numa pequena escala, até o John pode me ajudar nessa aí. Ano passado aqui no Rio Grande do Sul, embora a gente não tenha sido afetado porque a gente é do litoral, ano passado no Rio Grande do Sul aqui a gente foi afetado por aquelas enchentes, que foi terrível. Muita gente ficou sem casa, muitas pessoas foram afetadas, milhões de pessoas foram afetadas. E eu tenho alguns conhecidos que são de Encantado, que é no interior do Rio Grande do Sul aqui, e foi uma das regiões mais afetadas pela enchente. As estradas caíram, eles passaram a ficar isolados completamente do estado, e qualquer suprimento que chegava era por via de helicóptero, e as notícias eram através do exército. Eles ficaram umas 2 semanas sem internet, e a gente não está falando de sem eletricidade, a gente está falando de apenas sem internet. As pessoas, as máquinas, os caixas registradores das pessoas não conseguiam mais sacar dinheiro, não conseguiam fazer Pix e não conseguiam pagar nem com cheque, porque tu não tinha onde debitar o teu cheque. Eu recebi notícias que meus amigos, eles praticavam, era escambo que fazia. Era praticamente assim, eu te dou o meu salame e tu me dá o teu queijo. E isso foi por 2 semanas e virou aquele caos. Então tu imagina, e isso que eu tô falando de novo, sem internet. Imagina quando é no momento que tu não tem eletricidade alguma e nenhuma máquina para te ajudar nisso aí. E isso aconteceu em 2 semanas, entendeu? E então se tu vai pegar no momento que a gente vai viver assim para sempre, eu não duvido que a gente vai chegar no que o John falou. É tribal, vai virar tribal, vai ser tribo contra tribo. Cara, isso que o Lucas comentou que a gente viveu aqui ano passado, foi abril, né? Acho que tá fazendo 1 ano agora. Realmente foi um gostinho muito grande, assim, do apocalipse. Eu lembro que a minha cunhada, ela mora em Porto Alegre, é uma das cidades mais afetadas também, e aí ela mora num prédio mais alto ali, ela morava no Menino Deus, que é um bairro central ali de Porto Alegre, e aí depois de uns 3 ou 4 dias, tava, vamos ver se a gente tem que ir te buscar ou não, porque ainda tava naquela coisa, tipo, vai chegar água em tal bairro, vai chegar água em tal lugar ou não, e aí meio que num dia de manhã o prefeito falou assim, a água vai inundar o Menino Deus lá, gente, porque os diques ali não deram conta, vai inundar. Daí foi aquela loucura de, tem que ir lá buscar fulana. E aí a gente meio que correu pra buscar. E aí era um clima de guerra total, assim, na entrada, porque daí, tipo, não tinha nem mais a entrada principal da cidade, então a gente tinha que entrar por uma estradinha ali pra dar a volta pra ir, que, tipo, era muito mais longe. E aí aquela coisa de apocalipse zumbi, quando a gente vê o Rick andando a cavalo e todos os carros empilhados do outro lado da estrada ali, era meio assim, porque, tipo, todo mundo saiu de carro e foi pra lá, então a gente, tipo assim, a gente saiu de meio-dia e a gente chegou lá 8 horas da noite, porque tinha muito carro na estrada, então todo mundo saiu. E aí era isso, cara, era exército passando, era helicóptero, era gente na rua com mala, e aí a gente só chegou lá, a gente pegou ela e, tipo assim, a gente via a água subindo ali a 20, 30 metros da rua dela, e assim que a gente saiu, essa água tomou de volta. Mas então, assim, cara, é muito louco tu ver como as coisas colapsam rápido, porque, tipo assim, foi uma tragédia, e ali onde a minha cunhada foi atingido, mas não foi uma coisa vai morrer. Foi uma coisa, vai entrar água na parte de baixo do prédio, vamos sair. E ainda assim foi um colapso muito grande de engarrafamento, de gente passando, de exército, de helicóptero. Então, assim, tu se sentia realmente num filme de início de apocalipse.
Então, quando a gente comenta sobre a sociedade colapsar muito rápido, a sociedade realmente pode colapsar muito rápido, dependendo do que acontecer com ela. Eu acho que justamente esse ponto do pulso eletromagnético, ele demandaria, assim, de não uma questão tão apocalíptica assim. Poderia virar apocalíptico se as grandes potências nucleares inventassem que um era culpado de outro, mas aí vai virar outra coisa. Mas ia fazer a gente regredir no tempo ali absurdamente, porque tem muita tecnologia que a gente não sabe mais refazer do zero ali. Para reconstruir tudo isso ia levar muito tempo. Aí os outros tipos de apocalipse já teria acontecendo ali. Até a Gisele falou, acho que os que vocês já comentaram, você, Bruno, e o Lucas já comentaram, aconteceriam antes, mas seria muito bom ter esse pulso eletromagnético solar se tivesse acontecido do Bruno, de a IA ter dominado tudo. Vem o pulso eletromagnético e salva a gente. Aí, ó, o que poderia ser um grande problema pode ser nosso salvador ainda, hein? E isso foi utilizado, inclusive, no Matrix. Se vocês se lembrarem, quando eles estavam naquela guerra contra as máquinas, quando viam aqueles robôs meio polvo atacar as naves, eles tinham sempre um dispositivo de pulso eletromagnético para poder se defender. Seria uma rinha de apocalipses, ia ser vários apocalipses se entrelaçando, saindo na porrada entre si para ver quem é que dominava a Terra no final. Pelo menos a IA tem um predador, né? Aí, ó, tá vendo? A gente achava que não tinha nenhum, até que tem aí, ó. Não tá totalmente ferrado. A esperança, pessoal, a esperança. Ah, que custo, mas... Bom, vamos lá então, pessoal. O meu apocalipse que eu trago aqui, no meu apocalipse, os pássaros picavam a cabeça das pessoas. Mentira, mas isso é uma música de uma banda aí do Rio Grande do Sul. Quem é do Rio Grande talvez conheça Tequila Baby, essa música é bem antiga. Só lembrei agora. Mas no meu apocalipse aqui, aconteceriam erupções vulcânicas supermassivas. Quando uma série de supervulcões entrassem em erupção, como Yellowstone, o Toba da Indonésia, o Campi Flegrei da Itália, os impactos seriam catastróficos e levariam ao colapso da civilização. Essas erupções vulcânicas supermassivas, né, de vulcões gigantescos ou grupos de vulcões, né, seriam um pouco difíceis de ignorar. Não são um evento que simplesmente aconteceria, ele teria alguns sinais para esse início. Então, algumas semanas antes, poderiam começar a ter tremores que aconteceriam perto dos supervulcões, fissuras no solo e que liberariam vapores quentes, gases tóxicos, e lagos próximos começariam a aumentar a sua temperatura, né? O aumento dessa temperatura poderia começar até a ferver a água, e fontes termais parariam mais colunas de água fervente. E nisso também já começaria um pânico global antes mesmo da grande erupção, pois com um alerta de uma erupção tão grande que poderia causar um grande desastre, poderia ter evacuações desastradas, poderiam ter alguns mercados financeiros entrando em colapsos, porque seria um pouco mais localizado, né? Essa erupção. Tá acontecendo essa atividade aqui, é para acontecer próximo a esses grandes vulcões. Então, os mercados trabalhariam muito isso, né? Os mercados financeiros teriam algum grande impacto nisso. Uma logística desastrosa que talvez causasse mais danos do que a própria explosão vulcânica, né? Tem até uma série que eu assisti recentemente, agora eu nem lembro o nome da série, mas... Incidente em Las Palmas. É essa mesmo, incidente em La Palma, que eles ficam discutindo, né? O governo fica discutindo, melhor não falar para ninguém, porque senão vai causar um caos e daí que vai piorar tudo e a gente não consegue salvar ninguém. E, pô, isso causa um caos gigantesco, enfim. Essa é só a primeira fase, nem explodiu aí o vulcão. Então, antes mesmo de acontecer, pode já começar um mini apocalipse aí, né? Como dito em outras possibilidades de apocalipse, né, gente? O pré já seria o suficiente para um colapso. Então, depois de toda essa movimentação, depois de todo esse caos inicial, poderia se confirmar, então, essa grande explosão. E como já aconteceu outras vezes com supervulcões no passado, na história da humanidade, ou anterior ainda a ela, o solo poderia se abrir e iniciar com uma grande nuvem de cinzas, gases que atingiriam até a estratosfera, sem contar o som da erupção que poderia ser ouvido, né, a milhares de quilômetros de distância. Tem até uma erupção mais recente aí do século XVII, eu acho, que aconteceu, que foi o Krakatoa, agora não lembro, não tenho certeza se foi esse aí, que diz que chegou a
estourar tímpanos das pessoas que estavam no mar, não em volta, mas próximos ao vulcão. Foi um som realmente ensurdecedor. Então poderia ser ouvido de longe isso. Então começaria a chuva de cinzas, gases tóxicos, e esse tremor todo causaria também tsunamis. Então, aviões começariam a ser impedidos de voar, que é o que acontece lá no incidente em La Palma, né? As pessoas querem sair do lugar, não pode, porque já começou a sair a cinza e detritos, né? Acaba já tendo tudo isso. Então, já não poderia evacuar uma grande quantidade de pessoas ao mesmo tempo. E começariam também tsunamis, que também acontece no incidente em La Palma ali, né? Um grande tsunami que poderia já atingir a costa de alguns lugares próximos desse vulcão, ou até mesmo longe, né? Interessante essa questão da erupção vulcânica, que acho que a gente não tem até acontecer de verdade a realidade da intensidade que é uma erupção vulcânica, né? Eu me lembro que em 93 teve uma erupção que meu pai me conta, né? Eu era muito pequeno. A erupção de Láscara, que foi no norte do Chile, um vulcão entrou em erupção e a fumaça e as cinzas elas foram jogadas até 8 quilômetros de altura. E isso foi para a atmosfera. E em Porto Alegre, meu pai falou que na manhã seguinte, quando as cinzas chegaram no Brasil, o carro estava coberto em cinzas. E a gente está falando do norte do Chile para Porto Alegre e as cinzas chegaram. É muito forte a erupção vulcânica, realmente, assim, é um absurdo, assim. Imagina quando todos e os maiores ainda entram em erupção junto. Com certeza, para mim, esse aí de todos é o que eu mais vejo, assim, é o mais imediato dos colapsos, eu acho. Isso que o Lucas comentou ali, eu acho que é muito real, a gente realmente não tem, às vezes, a dimensão, quando a gente fala, o vulcão entrou em erupção, a gente pensa, vai sair lava no vulcão, quem tá na volta vai ferrar. Mas é realmente isso, né? Ele é uma coisa muito, muito global, assim, e que impacta pontos muito mais distantes do que o local onde o vulcão tá, né? E essa série que o Paulo comentou, eu assisti ela também, ela mostra bem esse início, assim, e as projeções de para onde essa erupção do vulcão, e aí uma parte da ilha vai cair no mar, né? Tá esse vulcão, tipo, a projeção de onde vai alcançar, e aí pode chegar até o outro continente, o tsunami, e aí tem a cinza, ele não pode voar. Então, assim, é muito louco a gente pensar, tipo, é vulcão, quem tá na volta ele vai se ferrar, mas realmente é uma coisa muito global, e se tu pensar ainda em vários vulcões entrando em erupção ao mesmo tempo, é realmente o fim da raça humana, né? Porque aí a gente já vai ter tsunami, então a gente que mora no litoral aqui, eu e o Lucas, a gente ia se ferrar muito rápido. Se todos os vulcões entrarem em erupção, cinzas na atmosfera inteira, resfriamento da Terra, então é uma loucura do caramba. Se todos os vulcões entrassem em erupções, a gente ia se ferrar muito rápido, né? Não sabia dessa informação de que o barulho era tão alto assim. Realmente a gente perde mesmo a noção. Cara, eu fico imaginando que também deve ser... Essas cinzas também devem emitir o cheiro, né? Então também o ar deve ficar muito ruim também para respirar, assim, não tô nem falando em proporções gigantescas, mas assim, mesmo numa proporção pequena, em um único vulcão, as pessoas que moram ao redor deve ficar difícil respirar, deve ficar difícil para se manter naquele lugar, porque deve ficar mais quente a região, deve ficar, nossa, deve ser insuportável. Então, imaginar isso em grande escala, para todo mundo sentir, assim, tipo, espalhar pelo planeta inteiro, nossa, cara, não dá nem para imaginar qual que é a pior morte nesse caso, gente. Olha, pesado o clima aqui. Isso que a Gisele comentou agora do ar, a gente teve um gostinho ano passado, né? Bem na época da Bienal, o Bruno lembra, acho que lembra também, ali em São Paulo. Eu ia para a Bienal, ia levar a ele, que é a minha esposa, e a minha filha, que era uma bebezinha, e a gente desistiu de levar elas porque o ar tava sinistro. E aí a gente andava lá por São Paulo com os olhos lacrimejando, a garganta arranhando, e o céu meio alaranjado, muito estranho. Então, tipo assim, isso que eram queimadas, era uma coisa, uma escala extremamente menor, né? Então a gente imagina isso numa escala global, ou até das pessoas que moram mais perto do vulcão ali, deve ser realmente insuportável, né? Pior, que eu moro em São Paulo. Então, assim, tem hora que eu já nem... Sabe quando você nem percebe mais? Já virou parte do seu pulmão, essa desgrameira toda? Cara, então eu imagino que quem vem de fora realmente sinta muito mais o impacto, né? Porque quem já tá aqui dentro, a gente já tá lascado. A gente já sabe que nosso pulmão já deve estar mais do que da metade comprometido. Eu nem fumo, mas, enfim, é ruim mesmo. É ruim. E quando eu saio de São Paulo, eu percebo que aí, às vezes, o ar fica um pouco mais leve e tal, você fala, caramba, que beleza! Aí é quando você percebe que você realmente está lascado, seu pulmão está indo pro saco. Isso é morar em São Paulo, a gente não tem muito o que fazer. Eu já pensei em ter uma
coisa, máscara de oxigênio para mim um dia, já pensei que provavelmente vou ter que ter, né? Mas, cara, isso que você falou, uma coisa que a gente aqui dentro não percebe, porque a gente já está envolvido. O que a gente tem percebido é um aumento de calor absurdo, porque a gente mora na selva de pedra, né? Então, não tem por onde o ar correr. Aqui é prédio para todo lado, um inferno. Mas eu só percebo o quanto esse ar está sujo, estragado, quando eu saio daqui. Quando eu tô aqui dentro, você vai indo. E assim, não aconselho. Não tragam crianças para cá, gente. Por favor, não façam isso com o pulmãozinho delas. Gente, o negócio ficaria feio mesmo não em escala global, né? Um negócio em cadeia. Aí a gente pensa assim, nossa, mas seria muito difícil, né? Uma reação em cadeia de vários vulcões ao mesmo tempo. Corta pra porrada de furacão que rolou logo ali, né? O maior número de furacão ao mesmo tempo rolando no mundo por conta dessa belezura que nós estamos tendo de mudanças climáticas. Será que é tão difícil assim mesmo, esse efeito dominó rolar? Especialista em vulcão, assim, mas é que eu entendo que eles nascem naquela junção das placas tectônicas ali. Eu vejo que se qualquer movimentação que aconteça, assim, no momento que acontece alguma reação que várias se movem, eu não vejo por que não poderiam entrar vários em erupção ao mesmo tempo, entendeu? Justo. É interessante ver que todos os tipos de apocalipse que a gente trouxe até agora é um verdadeiro efeito dominó mesmo, né? Uma coisa vai levando a outra, vai levando a outra. Um finzinho ainda da fase 2, que é essa parte aí realmente do gás, né? Os gases venenosos que saem, então tem dióxido de carbono, mas também começa a ter os gases quentes, os fluxos piroclásticos, que também são rocha, magma, as nuvens de gás, tudo a mais de 1000 graus, que acabam se espalhando no entorno e aumentando, queimando tudo que tem em volta. Então, não é só a temperatura do vulcão, a temperatura dos gases, do magma, tudo vai se incendiar, sejam vilas, sejam florestas, tudo que tem em volta pode incendiar, pode deixar o ar mais seco, pior para respirar, pior para conseguir manter esse, aqui ó, dióxido de enxofre, achei, e ácido sulfúrico no ar. Isso grande veneno para o ser humano e para boa parte também dos animais, né? Essa seria só o fim da fase 2, porque daí a fase 3 vem a parte aí que acho que o Lucas e o John acho que comentaram sobre as cinzas tomarem o espaço aí do passagem do som, né? Do sol, da luz solar e do calor também. Então começaria a resfriar essas regiões. É aquela história o inverno apocalíptico, né? Que pode acontecer com bombas, com coisas assim, também poderia acontecer num caso desses, tampar aí boa parte da atmosfera com cinzas, com detritos e outras coisas que viriam da queima disso, né, da floresta, de tudo que aconteceria em volta e impediria a gente de se alimentar do sol, seja do calor, seja com as próprias plantações que necessitam disso, os outros animais, enfim, e as temperaturas diminuiriam. Aonde já é frio, seria mais frio. Onde deveria ter o verão, já seria o inverno. E isso começaria a criar aquele novo caos, então, que a gente já caiu nos outros apocalipses ali, que é criado pelo próprio ser humano, tentando sobreviver, tentando passar, às vezes, por cima dos outros, se aproveitar desse momento. Nossa, é verdade, né? Em todos os tipos de apocalipse, se a gente parar para prestar atenção, a gente cai na mesma situação. Os poucos sobreviventes seriam a pior coisa que teria de novo. Porque, gente, é impressionante, mas assim, as pessoas elas começariam a... Não, eu primeiro. Então, se o outro tem daquilo que eu quero, eu vou tentar negociar com ele? Óbvio que não, eu vou tentar arrancar dele para que eu sobreviva por mais tempo. Então, assim, cara, gente, é sério. Eu acho que o melhor apocalipse é o meteoro logo, viu? Porque já acabaram. Toda série que você for olhar, todas as literaturas, tudo que tem alguma coisa relacionada ao apocalipse, que restam poucos os seres humanos depois, né, no pós, você pode ver que, tipo, normalmente sempre trabalha-se muito essa questão de o que os sobreviventes fazem, né, como que eles se mantêm. Aí você vê que formam-se pequenos grupos, e esses pequenos grupos tentam sobreviver a todo custo entre eles, destruindo outros grupos. Gente, é muito louco isso, assim, o ser humano, cara, a gente é tão egoísta assim mesmo? Será que a gente, tipo, não tem nenhuma chance? Eu fico pensando nisso às vezes, sabe? Tentando ter alguma esperança, porque eu sei que tem pessoas legais no mundo,
mas elas normalmente são tão minoria, pequenos grupos mesmo, e aí tentando fazer a diferença contra grupos muito maiores, tem outras linhas de raciocínio, não sei, é complicado, dá uma bad vibe aqui nessas situações. Gê, eu venho aqui com uma informação para deixar você mais triste pela nossa humanidade, mas eu não sei se vocês sabem uma trend muito famosa entre bilionários, que é, venha ver comigo como está ficando meu bunker. É isso, galera. A gente está num nível de capitalismo que os bilionários já sabem que o fim vai acontecer, estamos numa economia desenfreada para conseguirmos a maior quantidade de dinheiro e recursos possíveis, porque o mundo já vai acabar mesmo, então vamos embora. E agora vamos ver quem vai fazer o bunker melhor para a gente sobreviver nesse mundo pós-apocalíptico, porque só a gente vai sobreviver, quem tem dinheiro para construir um bunker. Bom, vamos aí então para a fase 4, que é uma nova era na Terra. O retorno da natureza, como já passou por isso várias vezes, né, no passado, como eu falei, na pré-história, na história, a Terra lentamente se recupera conforme as cinzas vão se assentando e o Sol reaparece. Algumas espécies sobrevivem e evoluem para se adaptar ao novo ambiente. Se sobrarem humanos, eles estarão provavelmente em pequenos grupos de sobreviventes, escondidos em cavernas, em bunkers, em ilhas isoladas. Provavelmente vai ser quem teria o maior poder ainda nessa época que acontece esse apocalipse. E a civilização moderna, como a gente conhece hoje, desapareceria, né, por N motivos, desde o fim da tecnologia, a decadência, né, dessa sociedade atual, e provavelmente iria reiniciar aí uma vida de caça e coleta, o início aí da agricultura, talvez, né, quando voltasse tudo a funcionar. Se voltasse a funcionar com os insetos, polinizadores ajudando aí a criar uma agricultura familiar, para a gente ver se restabelecia. Mas seria bom que nem voltasse o ser humano, né? Já acabasse de uma vez. É engraçado pensar que, tipo, é algo que já rolou, né, galera? Então, tipo assim, o que impede de não acontecer de novo? É muito interessante que o apocalipse em si não é o fim do mundo, é o fim do ser humano, né? O mundo continua de um jeito ou de outro. O ser humano que vai acabar tendo seu fim, uma vez ou outra, uma hora ou outra. Eu acho que talvez nem do ser humano, mas meio que da sociedade, como a gente está acostumado, né? Talvez esse é meio que um apocalipse, é mudar tudo assim para, sei lá, voltar para a época que a gente não sabia se virar como a gente sabe hoje, não sei. Eu lembro que uma vez eu li naquele livro super questionado, né, Eram os Deuses Astronautas, que ele comenta uma coisa interessante que é, né, às vezes a gente encontra coisas enterradas, soterradas, ou coisas super antigas, pré-históricas, e fala, isso eram os deuses deles, e coisas do tipo, sendo que poderia simplesmente não ser, poderia ser outra coisa, é uma história que a gente cria, baseada em algumas evidências, né, sobre civilizações antigas, pré-históricas, mas se acontecesse um apocalipse com a gente, por exemplo, e sobrasse alguns humanos para daqui milhares de anos eles escavarem, encontrarem objetos nossos, eles poderiam encontrar, por exemplo, ou a Estátua da Liberdade e falar, caraca, olha a deusa deles, eles construíram uma estátua desse tamanho, então deve ser muito importante para eles. Ou, sei lá, achar o Mickey e falar, nossa, olha, eles tinham um deus rato, então seria engraçado esse depois também, que poderia acontecer lá no futuro, né? Estátua da Van. Seria interessante ler uma história sobre isso, tipo assim, a sociedade depois da gente, sabe? Descobrindo os nossos pontos arqueológicos ali. Seria interessante. Me vem aquele filme, o segundo filme do Planeta dos Macacos, que fala, aí não é spoiler, porque logo no começo do filme aparece, que os seres humanos que sobreviveram inteligentes, né, porque existiam os humanos que eram caçados pelos macacos, e ainda existiam humanos inteligentes, entre aspas, né? Que eles eram adoradores de uma bomba nuclear ou bomba atômica, eu não sei. E aquilo eu achei muito engraçado, né? Muito engraçado. O pessoal lá, eles são bem esquisitos, né? E aqui eu vou falar um pouco sobre o assunto aqui da live, guerra nuclear. Fase 1, o inferno inicial, de 0 a 24 horas. Se os países com arsenais nucleares, Estados Unidos, Rússia, China, etc., trocassem ataques, os primeiros minutos seriam pura destruição, explosões massivas. As maiores cidades e bases militares seriam alvos prioritários. Detonações de megatons vaporizariam tudo em quilômetros ao redor. Ao falar sobre esse tipo de assunto, me vem à mente algo mais recente, como a série Fallout,
que o primeiro episódio, os primeiros minutos do episódio da primeira temporada, está disponível no Prime Video, aliás. Os primeiros minutos já é essa guerra nuclear que acontece e destrói tudo. E aí depois vamos ver os sobreviventes, 100 anos depois, como ficou a Terra depois disso aí, entendeu? Tempestades de fogo, o calor extremo incendiaria tudo, criando tempestades de fogo que sugam oxigênio. Pessoas podem literalmente derreter ou sofrer queimaduras de 3º grau instantaneamente. Pulso eletromagnético. Um ataque em alta altitude poderia fritar toda a eletrônica de um continente. Carros, celulares, redes elétricas, tudo pararia de funcionar. E me remete a outro filme, mais recente, que está disponível no catálogo da Netflix, que é O Mundo Depois de Nós. Aquela cena dos carros inteligentes, né? Entrando em pane e do avião caindo também. Quer dizer, se houver uma pane eletromagnética que fritasse toda essa comunicação, seria caos absoluto, né? Radiação mortal. A radiação liberada causaria envenenamento imediato para quem estivesse próximo. Náuseas, sangramentos, falha nos órgãos em horas ou dias. E, novamente, Fallout, né? Existe muito dessa consequência nuclear. Muita gente, até o próprio antagonista, né? Que é aquele cowboy, me esqueci o nome agora. Ele toma uma medicação sempre, ele tem uns remédios que ele caça, né? E é um conflito, né, bem interessante da trama. Ele procura esses remédios para tomar, senão ele morre. E muita gente morreu, muitas mutações, que eu vou falar mais adiante. Agora, fase 2, o inverno nuclear. Semanas a anos. Mesmo quem sobrevive ao impacto inicial enfrentaria o verdadeiro apocalipse. Fuligem das cidades queimadas cobriria a atmosfera. O sol seria bloqueado por anos, causando um inverno nuclear. Sem sol, as temperaturas despencam e as plantações morrem. Um pouco também o que aconteceu com os dinossauros, né? Na época deles, né? Mas assim, o que me vem à mente de primeira é Colapso, de Robert Tenz também. Está muito fresco na memória, que eu li há pouco tempo. É um livro excelente, bem forte. Os capítulos são curtos, geralmente os capítulos são 1 ou 2 páginas. Você lê assim de forma desenfreada, não consegue parar de ler. Apesar do livro ser bem tijolinho, mas você lê rapidão. E lá a primeira frase do filme é que ele fala que o céu é vermelho, o céu está vermelho. E o garoto teima com o velho, né? Dizendo que o velho disse que o céu era azul. E o garoto diz, não, é impossível o céu ser azul, né? Já é umas pessoas que vivem nessa realidade há muito tempo. Radiação e doenças. Água e comida ficam contaminadas por décadas. Câncer, mutações genéticas e epidemias se espalham. Aqui eu vou citar um livro, uma novela minha, né, que está na Amazon, Gosma, A Invasão Silenciosa, que assim narra justamente essa questão de mutações genéticas, né? A história fica em cima do muro, assim, eu não revelo exatamente de onde surgiu aquela mutação daquele personagem. O personagem ele vai tomar um banho no açude com seus amigos na adolescência. Uma gosma amarelada o absorve, sabe, por inteiro. Ele tem alucinações e tal de anfíbios gigantes se capturando e tal. Com o livro, o romance, né, a novela, narra as consequências desse encontro desse rapaz com essa gosma, né? Até anos depois, quando ele se torna um adulto e realmente a mutação o preenche totalmente. Assim, é muito interessante na Amazon, espero que vocês leiam depois. Assim, Gosma é muito inspirado em Na Mosca, A Mulher Assassina, nesses clássicos dos anos 80, né? E também tem essa questão também de fim dos tempos, né? Caso essa gosma está acontecendo, se espalhe para todo mundo, né? Caso todo mundo se torne essa mutação, né? Será que é uma mutação? Será que não é algum hospedeiro, né? Alguma criatura procurando um hospedeiro para se filtrar? Então, deixa tudo em aberto isso aí, entendeu? Agora, fase 3. A lenta extinção. Décadas a séculos. Se houver sobreviventes, eles viverão num mundo hostil, tipo Mad Max, mas sem gasolina. Sem tecnologia moderna. A civilização voltaria para o nível medieval ou tribal. Sem eletricidade, sem medicina, sem comunicação. Possível novo recomeço. Se alguns humanos sobreviverem, poderiam formar novas sociedades, mas sem infraestrutura, pode levar milhares de anos para algo como a nossa civilização ressurgir. Mutantes e novas espécies. A radiação pode gerar mutações, algumas inofensivas, outras bizarras. Talvez novas formas de vida dominem a Terra. É um assunto que eu gosto muito de explorar, entendeu? Eu espero explorar mais em outras histórias, outras narrativas. Colapso ambiental e mudanças climáticas. Se as mudanças climáticas saíssem do controle, poderíamos enfrentar um colapso ambiental catastrófico, tornando grande parte do planeta inabitável. Esse seria um apocalipse lento, mas inevitável, destruindo a sociedade em décadas. Fase 1. O início do caos. Décadas antes do colapso total. Primeiro teremos eventos climáticos extremos,
Furacões, enchentes, ondas de calor, cada vez mais frequente e intenso. Grandes cidades litorâneas como Nova York, Rio de Janeiro, Tóquio, começam a ser engolidas pelo mar devido ao derretimento das calotas polares. Em contrapartida, secas severas levam a falhas nas colheitas e falta de alimentos. Essa primeira fase tem tudo a ver com evoluídos. Na história não teve cidades que foram engolidas por completo pelo mar, mas furacões, enchentes, teve epidemias, várias doenças novas. A Terra estava realmente tentando acabar com a gente. E a segunda parte da primeira fase ainda seria o colapso da biodiversidade. Milhares de espécies entram em extinção devido à destruição de habitats, o que já está acontecendo, não é mesmo? E o desaparecimento de insetos polinizadores, como as abelhas, faz a produção de alimentos despencar. Ecossistemas inteiros, como a Amazônia e a Grande Barreira de Corais, são devastados. E o que acontece quando falta comida? Temos a terceira parte dessa primeira fase. Guerra por recursos. Países começam a lutar por água potável e terras férteis. Milhões de refugiados climáticos tentam fugir das zonas inabitáveis, causando colapso social e conflito. Entramos então para a fase 2, o ponto de não retorno, que seria o ano antes do colapso final, quando não dá mais para voltar. Então, primeira parte seria a Terra entra em estado crítico. O permafrost do Ártico derrete, liberando quantidades massivas de metano, um gás que acelera ainda mais o aquecimento global. O clima começa a se tornar imprevisível, com nevascas tropicais, tempestades de areia em regiões que antes eram úmidas e incêndios florestais que não vamos conseguir controlar. O oceano se torna ácido e morto, matando peixes e acabando com a pesca. Então temos a segunda parte da segunda fase, que é o colapso da economia. Grandes mercados financeiros entram em colapso à medida que a infraestrutura global é destruída. A hiperinflação transforma o dinheiro em papel inútil e a economia passa a depender de trocas e saques. As cidades entram em colapso social, com a formação de milícias e governos autoritários para manter o controle. E onde que isso é mais comum? É a primeira coisa que acontece quando o governo não consegue mais impor as leis. Grupos menores, grupos com pequenos, grandes poderes começam a controlar tudo e o caos reina. Porque quem não consegue lutar faz o quê? Vira camiseta de saudades. E entramos na terceira fase, que é o fim da civilização, o colapso total. Primeira parte é o mundo sem leis, governos deixam de existir, cidades são abandonadas ou tomadas por gangues armadas. Pequenos grupos de sobreviventes fogem para florestas, montanhas, cavernas. Para evitar o caos qualquer lugar que não tenha outros humanos. E a humanidade retorna ao estilo de vida primitivo e violento. E o segundo ponto é que o planeta se torna um inferno, quase literal. Porque as temperaturas médias vão subir de 5 a 10 graus. Então imagina esse calorzinho do Brasil como vai ficar gostoso. 10 graus a mais, uns 50, 60 grauzinhos. Ai, que gostoso, que delícia. Algumas regiões se tornam inabitáveis, claro, devido ao calor extremo de 60 graus ou mais, e oceanos sobem dezenas de metros, transformando continentes e destruindo civilizações costeiras. Então passamos para o extermínio da espécie humana. Sem tecnologia, sem agricultura e sem recurso, a população mundial despenca de bilhões para alguns milhares. Os poucos sobreviventes são aqueles que se adaptaram a condições extremas, vivendo de caça e coleta. A Terra pode se tornar um novo planeta Vênus, com temperaturas altíssimas e atmosfera tóxica, exterminando os últimos humanos. Em evoluídos, em que começou a ter esse problema com a natureza, falta de recurso, a natureza deu um outro jeitinho de dar uma nova chance para os humanos. No caso, seria a evolução. No caso de evoluídos, foram superpoderes para eles ajudarem a reconstruir o mundo e parar de esgotar os recursos naturais. Porque agora, mesmo com alguns humanos com superpoderes, eles respeitam muito mais a natureza porque sabem do verdadeiro poder dela e o que ela pode fazer, que é acabar com tudo. O pós-apocalipse. O que sobrou? Se houver sobreviventes, eles viverão como nômades, caçando e coletando o que restou da natureza. A tecnologia será esquecida e o conhecimento do mundo moderno se perderá. Talvez, em milhares de anos, uma nova civilização possa surgir, mas o planeta nunca mais será o mesmo. E a conclusão?
esse apocalipse já começou? Diferente de um impacto de meteoro ou uma invasão alienígena, Esquadrão X, esse é um apocalipse que está acontecendo agora, só lentamente. Se nada for feito, o futuro da humanidade pode ser esse. A gente sempre achou que o fim do mundo seria algo mais intenso, né? Algo de um dia ou uma semana, assim, um negócio que seria muito acelerado, mas na verdade a gente tá vendo que ser lento e vamos sofrer muito. Bora lá, então, a gente vai falar um pouquinho de apocalipse zumbi, que é um tema que eu gosto muito. Sim, mais divertido, né? Que temos mais comentado, mais popular, depois do meteoro, que abordo nos livros e que eu acho que muita gente já se imaginou passando por um apocalipse zumbi e já criou estratégias de um apocalipse zumbi. Então, vamos para a fase 1 do apocalipse zumbi, o surto, de 0 a 72 horas. Quando o primeiro infectado morde, o mundo ainda acha que é só mais uma epidemia. E aí rolam as primeiras infecções. Os hospitais registram casos de agressões canibais, mas sem explicação médica. E os infectados morrem e depois se levantam. Colapso da ordem. Polícias e forças armadas tentam conter, mas são sobrecarregadas. Fake news, caos nas redes sociais, pânico generalizado. As quarentenas falham. Cidades inteiras são isoladas, mas alguém sempre fura o bloqueio. O vírus se espalha em escala global em poucos dias. E aí começa a transformação em massa. Os vivos começam a cair e se levantar, famintos por carne humana. Quem não é infectado, corre, se esconde ou vira a janta. Então essa é a fase 1 de um apocalipse zumbi, né? E é muito interessante a gente pensar que a gente meio que teve um gostinho, que seria uma fase 1 de uma epidemia global agora com o Covid, né? E a gente vê como a gente realmente estaria muito ferrado, porque às vezes a gente assistia os filmes antes e pensava, não, mas se alguém me avisasse que tá rolando um apocalipse zumbi, eu ia ficar em casa. Mas na real as pessoas não iam ficar em casa, elas iam ir no mercado comprar papel higiênico, porque essa é uma prioridade, né? Então, assim, é muito sinistro a gente pensar isso, que tipo, as pessoas elas realmente não iriam obedecer, elas iriam continuar saindo de casa, até porque a gente vive num sistema capitalista. Então, tipo assim, ó, tá rolando um apocalipse zumbi, não sei se eu sair de casa. Não, tu tem que vir, porque eu preciso que tu atenda o caixa do mercado aqui. Como é que a gente vai sobreviver se não ia atender o caixa do mercado? Aí, tipo, beleza, a pessoa vai atender o caixa do mercado e aí assim a gente vai aumentando o surto. E um outro problema muito grande que a gente tem, principalmente no Brasil, é que as nossas forças policiais e o nosso exército não são muito competentes, né? Não são conhecidos, assim, por serem extremamente competentes, né? Não sei se tem algum do exército aqui, me desculpa, não gostaria de ser preso, mas, tipo, para não ser que a resolução do apocalipse zumbi fosse pintar meio fio, a gente meio que tava ferrado, né? Ia sobrar para os morros, né? Aí ia ter que vir o pessoal do morro lá para resolver os problemas. Eu quero uma história sobre isso agora. Gente, o que é isso? Como é que... Não, por favor, escritores. Aí, ó, John, multiverso. Cara, se eu te disser que esse seria o plot do livro 3 e eu desisti de escrever o livro 3 e fiz uma duologia, vocês vão achar que eu tô inventando agora, né? Mas realmente esse seria o plot do livro 3, mas não vai rolar. Então fiquem à vontade para aproveitar o plot. Tem um livro chamado A Bússola dos Mortos, de um autor brasileiro. E tem uma parte ali que é meio isso, que tem uma comunidade que se junta para se proteger dos zumbis, e meio que funciona ali a lei do dono do morro, né? Do dono que ali não é o morro, mas é do dono da comunidade. Então, tem a força maior ali que dita as leis, dita as regras. Então, meio que entra... É Gesser, né? O nome dele. É muito legal esse livro, por sinal. Cara, a gente comentou dessa temática do morro e eu realmente esqueci do livro do Gesser. É o livro do Gesser Barros. E é um livro que aborda, além dessa parte de ter o morro, tem o exército também, então são facções rivais ali. A gente tem uma sede do exército e esse povo do morro, a gente tem um embate. Mas tem uma outra questão nesse livro que é muito interessante, que a gente geralmente não vê assim, e que ele aborda muito bem porque ele é estudante de medicina, que é a questão das pessoas com doenças crônicas. Então, tipo assim, o Pedro, que é um dos protagonistas, ele tem HIV. E aí, então, tipo, rolou um apocalipse, ele vive procurando o coquetel dele para poder ter uma vida um pouco melhor, porque, tipo assim, ele tem HIV. Se ele não tomar o coquetel, qualquer arranhão pode matar ele, né? E aí a gente tem ele atrás desse remédio para ele poder viver melhor em pleno apocalipse zumbi, procurando em farmácias, em hospitais. E aí a gente tem a outra protagonista,
que se não me engano é Isabel, e ela tem leptospirose, que ela pegou no morro, né? E aí ela realmente também precisa de um tratamento que tipo, é muito específico, então ela tem que correr atrás disso. Então ele traz essa abordagem de pessoas com doenças que precisam de tratamento constante vivendo em um apocalipse zumbi. Então é uma abordagem muito interessante também, que são coisas que a gente geralmente não vê assim, né? Tá vendo? A gente traz dica de livro nacional, galera. É isso aí. Realmente, esse livro é sensacional por conta disso. Porque ele é diferente, porque é mais do que o cara tentando sobreviver ao apocalipse zumbi. Ele tá tentando se manter vivo, sabe? E é muito louco, porque se você tirar os zumbis da história, meio que faz sentido ainda. Porque é o cara tentando conseguir o coquetel dele para conseguir se manter vivo, para que tipo, a doença não o leve antes do tempo, sabe? Não o destrua. Cara, é de uma carga emocional muito boa. É muito, muito interessante esse livro. E aí eu ia falar também que, cara, o apocalipse zumbi, ele é um negócio que me pega. Porque o Bruno sabe dos meus sonhos malucos, né? E de quanto eles e do quanto eles viram histórias. Mas o apocalipse zumbi é um negócio que toda vez que eu sonho com isso, eu me borro inteira, até hoje. E eu gosto de ler sobre. E aí eu leio sobre, eu tenho pesadelo sobre, e é sempre assim. Mas, cara, é um negócio que me pega, porque ao mesmo tempo que você pensa, pode ser que não aconteça nunca, você também vem The Last of Us e quebra a nossa cara, né? Porque faz parecer que pode acontecer sim a qualquer momento, porque eles trazem algo muito crível, né? Que é um vírus de fato que se instala no corpo e passa a sumir, e aí vem a ciência e diz que existem de fato criaturas da natureza que escolhem a vítima e absorvem ela e controlam a partir dali todos os sistemas nervosos dela. Olha que legal! Aí você fala, talvez não seja tão difícil assim, né? Aí você fica um pouco preocupado. Estou falando que eu vou sair dessa live hoje apavorada. Hoje é dia de pesadelo. Não, mas você falando isso, de tipo, das cenas mais marcantes e mais tensas que eu tive acesso passado próximo foi os primeiros minutos da série televisiva de The Last of Us, que explica sobre o bendito fungo que tem um surto dos zumbis do The Last of Us, né? Que é a questão do fungo que evolui por conta do calor excessivo. Aí, tipo assim, bate com o aumento da temperatura aqui do mundo. E, quiçá, tem bactéria que come carne humana, gente, que não é para contrair aí do nada. Tem esse fungo que consegue controlar a formiga e o caramba quatro. Daqui para ali. Eu considero o apocalipse zumbi uma representação de muita coisa que pode acontecer, né? Porque pode ter isso de ser um parasita, sei lá, um vírus ou alguma coisa, como pode ser simplesmente a transformação do ser humano em alguém zumbi de tecnologia mesmo, e não se dá conta dos outros, como, por exemplo, ali a Gisele estava falando do caso das pessoas que precisavam do remédio, e se tirasse o apocalipse zumbi daquela história, a pessoa ainda ia precisar do remédio, e se as outras pessoas não tivessem ligadas nisso, como muitas vezes acontece, né, tipo, por que eu vou me importar com os outros se eu estou aqui vivendo bem, assistindo minha tela, tal, coisas assim. Então, até nessa zumbificação da tela, da internet, da tecnologia, ou de drogas mesmo, né, de remédios que a gente está cada vez consumindo mais para controlar a nossa ansiedade, para controlar a depressão, para controlar não sei o quê, para controlar outra coisa, que são doenças que a própria sociedade vai jogando para a gente, ou talvez as grandes corporações farmacêuticas, vai saber. E lembrei também daquele caso de uma droga que apareceu há algum tempo, eu não ouvi mais falar, daquela Crocodile. A pessoa literalmente se transformava num zumbi de Walking Dead, se arrastando realmente, então, e ela estava se espalhando, então, até um caso desse poder acontecer, e não envolveria nem alguma coisa biológica, mas química, né? Então, tem muitas coisas que podem acontecer. Eu acho que esse é o mais cheio de opções e talvez o mais fácil de acontecer, por incrível que pareça, por mais que quando a gente assista The Walking Dead, The Last of Us, ou sei lá, alguma outra coisa assim, a gente fala, não, né,
eu acho que é o mais fácil ainda, hein? Vamos lá, fase 2, o colapso total, de semanas a meses. O mundo como conhecemos acabou, agora é sobreviver ou virar um zumbi. O governo é inexistente, os presidentes desaparecem e os governos entram em colapso. As últimas transmissões de rádio pedem calma, depois, silêncio. As cidades viram fantasmas, os zumbis dominam as ruas, edifícios abandonados, corpos nas calçadas. Os sobreviventes se escondem em fazendas, subsolos, florestas. A escassez e o desespero. Sem energia, sem abastecimento, sem internet. Os alimentos enlatados viram um tesouro e a água potável vale mais do que o ouro. E aí começam os conflitos humanos. Os grupos de sobreviventes entram em guerra por território e recursos. A ameaça não é só zumbi, o próprio ser humano é a ameaça. Volta para a fase que a gente já falou que em todos os outros apocalipses zumbi, todos os outros apocalipses, na verdade, essa fase ia chegar, né? Que é aquela fase de, não sei, independente de qual seja o apocalipse, a sua loja vai ser saqueada. Então a gente começa aqui, né? A gente vai ter as pessoas saqueando lojas, se juntando em tribos, se matando. E aí vem uma questão que eu acho que é muito interessante da mitologia zumbi, digamos assim, que é a gente não sabe com qual zumbi a gente está lidando, né? Então, tipo assim, pode ser o zumbi do George Romero, que anda devagar, e vai te pegar no cansaço e na galera, ou pode ser o zumbi do Guerra Mundial Z, né? Que é o zumbi que corre, o zumbi do Madrugada dos Mortos, do Snyder, que é o zumbi maratonista, né? Então, tipo assim, corre mais do que a gente. Então, eu sei vocês, eu entrei na academia recentemente, não vou muito, então, tipo assim, provavelmente se eles corressem um pouquinho mais que eu, eles me pegariam, então seria muito fácil. Mas aí é isso, a gente ia ter que entender que tipo de zumbi a gente tá lidando, e aí essa última parte da fase que fala ali que onde a ameaça é humana é uma coisa muito recorrente nas obras de zumbi, né? Então, tipo assim, a ameaça não é o zumbi é a metáfora, é uma ameaça externa, mas a maior ameaça é o ser humano, né? E aí, como a gente já abordou em todos os outros apocalipses aqui, realmente a ameaça maior seria o humano. Assim, eu posso me trancar em uma casa com 10 pessoas e os zumbis não vão entrar, mas eu não sei quem são essas 10 pessoas que estão ali dentro, eu vou ter que dormir com o olho aberto e com uma arma embaixo do travesseiro, porque pode rolar qualquer coisa. Então é muito interessante a gente pensar isso, né, que no apocalipse zumbi a sociedade vai colapsar, a gente vai ter os zumbis como ameaça, mas ainda assim a maior ameaça vai ser os seres humanos que estão tentando sobreviver com a gente, né. Acho que o que mais me assusta é sempre a temática do canibalismo entre as pessoas vivas, né? Porque você deixa de ter a proteína, né? Que a gente pode falar assim, a proteína do animal, porque, né? São os primeiros que vão ser engolidos pelos zumbis, provavelmente. E aí você tem essa coisa de, tipo, até que ponto as pessoas não passariam a ser canibais? Realmente não passariam a comer a carne umas das outras, porque no fim é tudo carne. A gente não faz isso porque existe uma linha ali de sociedade, foi se determinado que a gente não se consome uns aos outros, né? Mas no meio de uma situação dessa, que tá tudo caótico e não tem mais regras e não tem mais... É muito possível, muito possível. Então, assim, é uma das partes que normalmente mais me impacta, porque uma coisa é um monstro lá que está descerebrado, está agindo por puro instinto e impulso, e outra coisa é alguém, por livre, espontânea vontade, matou o outro para consumir, né? Então, também tem isso, assim, para deixar mais tranquilo esse tema. Tem também a questão, eu acho, do apego emocional que eu vi em algumas histórias, séries, livros e tal, sobre o apego emocional com a pessoa que foi zumbificada e o cuidado que começa a ter com essa pessoa zumbificada, quase transformando num animal de estimação, ou às vezes criando um grupo perigoso de zumbis, e em algum momento isso aí pode até se tornar vamos dizer, uma evolução da raça humana, porque se eles têm um jeito único lá de perder a vida pela segunda vez, né, de ser desligado, vamos dizer, né, tem que destruir o cérebro, por exemplo. Eles vão se reproduzir, não vão mais ter doenças como a gente tem, então eles vão ter
não se reproduzir mais, vão se manter na natureza com mais facilidade. Então, talvez a seleção natural, né, nos destrua como humanos e sobrem os zumbis como a evolução do ser humano, no fim das contas, sabe? O Paulo tá querendo domesticar zumbis. Não, basicamente a minha esperança quanto a zumbis é o fator decomposição. Agora, se for um negócio de evolução, eu já não me garanto com zumbi em decomposição. Eu acho que eu não dou nem uma semana. Eu não sou daquele tipo de gente que fala assim, meu sonho é ter um apocalipse zumbi acontecer, na vida faria sentido. Misericórdia. Eu não consigo viver sem um banheiro, sem como é que fala? Saneamento básico. A primeira coisa que eu penso, ou sem café. O Bruno é a pessoa que sai de casa para buscar papel higiênico no apocalipse, né? Descobrimos Eu uma mantenho meu pessoa. estoque. Ah, tá Eu bom. mantenho meu estoque em casa. O que eu ia comentar nessa questão da domesticação do zumbi e do apego emocional é que a gente leu o livro da Júlia, né? Na leitura coletiva da Nicho, no final do ano passado, que era o Além do Fim, acho que né, Bruno? E ela aborda isso de uma forma bem legal, né? Então a gente tem uma personagem ali que é zumbificada, e aí tem essa questão de, pô, vamos matar ou vamos segurar, porque pode ser que role uma cura lá na frente, e aí eles mantêm esses zumbis ali, e realmente no futuro eles temos essa cura, né, desse apocalipse zumbi, e essas pessoas conseguem ser trazidas de volta de uma forma ali ainda meio estranha, né? Mas é uma coisa a se pensar. Tem um livro americano também, que eu não vou lembrar o nome agora, mas é alguma coisa com zero, onde temos isso também, rolou o apocalipse zumbi, mas conseguiu ser controlado e conseguiram trazer os zumbis de volta, e aí rola esse preconceito com essas pessoas que foram zumbificadas, mas voltaram. Então essa questão é interessante também, né, porque a gente tem o apoio da ficção do apocalipse zumbi, né, mas a gente não sabe o quanto dessa doença poderia ser revertida, de repente, numa realidade. Então são pontos interessantes a se pensar, né. Temos a última fase, porque sempre pode piorar. Então vamos para a fase 3, a nova era selvagem, que vai levar de anos a décadas para rolar. Os zumbis dominam o planeta e os poucos humanos viraram lendas vivas. A natureza retoma o controle, as florestas engolem as cidades, os animais selvagens voltam às ruas e o mundo é um cenário pós-humano, bonito e letal. Os mortos vão apodrecendo, muitos param, mas outros evoluem. Alguns aprendem a caçar melhor, ficam mais rápidos, mais espertos. O vírus sofre mutações. Surgem zumbis animalescos, gigantes ou sorrateiros. Alguns humanos nascem imunes, outros nascem diferentes. Novas sociedades surgem em fortalezas, seguindo códigos rígidos. A tecnologia se baseia em reaproveitamento, e o mundo é rudimentar. Lendas sobre uma cura ou uma fortaleza segura começam a circular, mas quem se arrisca a atravessar territórios zumbis para descobrir? Então aí depois que rolar todo o caos inicial, que o apocalipse zumbi toma conta de tudo, vem aquela mesma fase que eu acho que foi do apocalipse do Paulo, né, que a Terra se regenera e temos um pós-apocalipse ali de quase um pós-Arca de Noé, onde a sociedade está tentando voltar a viver, né, voltar a se reposicionar. E aí a gente tem os sobreviventes, as pessoas que sobreviverem, os descendentes dos sobreviventes, tendo que viver nesse mundo onde talvez tenham menos zumbis, porque eles realmente secaram, não conseguiram se alimentar e morreram de vez, então temos menos zumbis e a ameaça são os novos zumbis que vão surgindo dessa pouca sociedade que existe, ou talvez tenhamos zumbis evoluídos, né? Então a gente não sabe até que ponto o zumbi vai ser um ser independente que vai conseguir evoluir, aprender. Eu acho que foi uma das poucas pessoas que acompanhou The Walking Dead até o final, depois que virou aquela galhofa. Mas no final a gente tinha alguns zumbis já inteligentes tocando pedra e escalando parede. Então, tipo assim, a gente sabia aonde que esses zumbis iam chegar, né? Também me vem Walking Dead, né? Apesar de eu não acompanhar recentemente, mas eu cheguei até a ver até quando eles estão em tribos, né? São comunidades e tal. Então é como se após décadas ou séculos, a sociedade se reorganizasse de forma que é um novo começo, entendeu? O Walking Dead explicita muito bem isso, assim, é bem interessante do ponto de vista da narrativa do Walking Dead, apesar de eu não acompanhar mais. Eu sou a lenda também, apesar da gente não... No finalzinho a gente vê a organização, né? Eu sou a lenda mais, assim, o cara, a narrativa daquele cara, dentro daquele mundo acabado. Puro desespero, gente. Não, é sério mesmo. Tipo, a única estratégia que eu consigo pensar é um dia eles vão se decompor. Um dia vão virar esqueleto não consegue ficar de pé. Evolução não é uma opção no apocalipse. Eis o momento
que vamos escolher. Pessoal, eu quero saber de vocês, qual é a aposta? Levando em consideração mais, eu vou falar todas as possibilidades que a gente reuniu aqui, e vocês vão falar em qual delas vocês acreditam que a gente vai ter o fim da nossa humanidade. Aí, se ainda tiver energia, a gente pode comentar. Olha só, parabéns, Gi, parabéns, John, você acertou. Já que não vai ter mais opção de sobrevivência, então vamos lá. Guerra nuclear, inteligência artificial, colapso ambiental, erupção vulcânica supermassiva, invasão de extraterrestres, tempestade solar e pulso eletromagnético, apocalipse das moscas e apocalipse zumbi. Eu já deixei a minha, que é a inteligência artificial, talvez, mas porque eu estou muito assustado com a evolução muito rápida disso. Eu não sei se vai ter um fim específico quanto a isso, porque eu fico pendendo mais ou para isso, ou para o lance ambiental. Então eu fico meio dividido. Mas eu vou chutar na inteligência artificial. Como uma escritora de distopia, eu já devo ter pensado em todos os apocalipses possíveis, ou quase, mesmo que eu não tenha escrito sobre eles. E eu acho que o mais provável seria, considerando nosso cenário, é o colapso ambiental e as mudanças climáticas. Eu acho que a cobiça e o egoísmo de pessoas que detêm poder é muito alto para a gente conseguir reverter a situação. Muita coisa ainda precisa ser feita para a gente conseguir, porque a gente está chegando num ponto, a gente está realmente chegando num ponto sem volta. Se não fosse por isso, eu acho que algo relacionado com inteligência artificial seria possível, mas eu acho sinceramente que a gente vai morrer antes. Apocalipse zumbi, eu acho que só seria possível se alguém muito mal intencionado produzisse algo assim. Se esse vírus viesse de laboratório. Aquela pessoa sociopata com muita inteligência e recursos falava, vou fazer um apocalipse zumbi pra a galera. Porque eu acho que a gente vai morrer antes de qualquer coisa acontecer. Ou a gente vai destruir o planeta antes. Não é nem destruir o planeta, né? Porque o planeta vai continuar. É a gente que não vai conseguir habitar nele. Eu acho que antes eu apostaria com certeza na questão ambiental. Mas, realmente, a IA, ela está num processo louco, muito rápido de evolução. Então, eu vou apostar na IA também, pela velocidade dela. Porque, assim, não que a natureza não esteja também morrendo aos poucos, indo também para o saco do mesmo jeito. Mas eu acho que uma vez que... Vai ser horrível o que eu vou falar agora, mas a quantidade de seres humanos diminui, ela tem alguma chance de se recompor, entende? Então eu vou apostar mais na IA e também vou apostar nela porque a gente tem uma chance com o Sol explodindo e acabando com ela depois, e aí fica 0-0, ninguém ganha, tá tudo certo. Beleza, então eu apostaria no meu top 1, apesar de me ser querido o tema dos zumbis, acho que isso ainda é um pouco fantasioso na casa das ideias. Temos possibilidades, mas acho que ainda estão meio longe. Acho que vulcão e erupção do Sol pode acontecer, acho que daí é meio aleatório, tipo, pode acontecer amanhã, como pode não acontecer nunca, pode acontecer daqui a 100 mil anos, mas tem um apocalipse que eu tenho muito medo, que é o apocalipse nuclear, que me parece um apocalipse muito fácil de acontecer, porque a gente tem pessoas muito estranhas no poder desses botões, né? Então, tipo assim, se tu me disser que não tem nenhuma possibilidade do Donald Trump, do carinha da Coreia do Norte, do Putin e dos chineses apertarem esse botão, eu vou achar que você é maluco, porque realmente eu consigo imaginar qualquer uma dessas pessoas apertando esse botão muito rápido e sobre pretextos muito idiotas, inclusive. Então eu acho que é um apocalipse muito fácil de acontecer. É o primeiro idiota apertar o botão e os outros tentarem retalhar e a gente se ferrar. Pois então, eu também vou seguir a ideia do John, porque eu acho que o apocalipse nuclear, eu acho que a gente escapou dele já com alguma sorte, e eu acho que o caso da IA pode só piorar tudo isso, seja por criação de fake news, por defesa
automática, né? Se formos destruídos, que sejam destruídos os outros também, e que a IA tome conta disso. Pode ser uma guerra nuclear por IAs, mas eu acho que é algo que seja capaz de destruir o mundo de uma forma tão forte assim, que não seja um meteoro, é alguma catástrofe nuclear, até mais do que ambiental, porque na ambiental, como a gente estava falando antes, eu acho que ainda tem uma resistência, né? Vai ter sempre um pessoal que vai lutar contra aquilo, né? Contra aquela destruição, por mais que quase sempre seja um grupo pequeno, vai ter sempre alguém que vai cuidar um mínimo ali que acho que vai dar para sobreviver alguma parte da população. Agora, quando é humano contra humano, é essa resistência que acaba debatendo ali. Então, talvez até mesmo a resistência de tentar salvar o meio ambiente pode ser um motivo para ter uma guerra nuclear gigantesca e acabar com todo mundo, inclusive o meio ambiente. Enfim, eu também concordo com o John que pode ser isso aí, e claro, usando a IA e terminando aí com o fim da natureza. Vamos lá. Todo mundo menos as baratas. E é com essa mensagem aí super positiva que a gente vai encerrando. Você, caro espectador ouvinte, deixe nos comentários o seu chute de Bolão do Apocalipse. E agora, nesse momento final, eu gostaria que cada um de vocês falasse um pouco sobre os seus projetos atuais e aqueles que são relacionados aos temas que a gente falou aqui hoje. Lembrando que todos os projetos aqui citados estão linkados aqui embaixo, junto com as redes sociais de todos os autores participantes, para que vocês possam acompanhá-los. Certinho? Meu trabalho com o Apocalipse se chama Tiferete. Diferente de todos os que a gente citou aqui, é um Apocalipse... eu peguei toda a base religiosa católica e deformei ela toda. Basicamente é isso. Eu dei uma criada nova aí nos personagens, eu desconstruí aquilo que a gente já conhece e criei algo novo em cima disso. Então, temos sim o Apocalipse bíblico de um jeitinho diferente. Diferente, inclusive, deve estar muito bravo, porque a gente não citou a dele, ok? Ele deve estar muito furioso, porque eu falei de Sol e não falei dele, então ele, com certeza, ele viria antes de todos, porque ele não deitaria para nenhum desses apocalipses. Sou José Carmona, logo também vem vindo o livro novo, e quem quiser me segue lá nas redes sociais para ter informações. Beleza, então minha contribuição aí é no Apocalipse Zumbi. Eu sou autor do livro Como Sobreviver a um Apocalipse Zumbi com a Sua Mãe, que é um terrir, que a gente chama, né, que é um terror com comédia, sobre um adolescente que é muito fã de apocalipse zumbis, e ele sempre sonhou em participar de um, e ele achou que ele tinha as táticas e o que era preciso para sobreviver. Mas quando finalmente rola um apocalipse zumbi, ele vai ter que sobreviver dentro de casa com a mãe dele e com o tio dele, que é um cineasta, aspirante a cineasta fracassado, que decide que vai gravar um documentário no apocalipse zumbi. E aí ele vai tentar sobreviver dessa forma e vai ver que a vida não é como nos filmes ou nos livros. E agora a gente está lançando o livro 2. Está em pré-venda ali no site da Alard, que é o Como Sobreviver a um Apocalipse Zumbi com a Sua Mãe e o Bebê. Então surge um bebê aí nessa história, e aí as ameaças vão ser um pouco maiores, eles vão encontrar uma comunidade que sobrevive em um estádio de futebol, e vão ter que sobreviver ali junto com essas pessoas. E só terminando, a gente tem um conto que vem de brinde nesse livro 2, que é o conto sobre onde estava o tio Deco no começo do Apocalipse Zumbi, que é um personagem muito querido, e a gente vai ver muito do que a gente comentou aqui, porque o tio Deco, ele trabalha com filmagens, então já tá rolando rumor de apocalipse, mas o chefe dele quer que ele vá filmar um casamento de gente rica que não quis cancelar o casamento, mesmo sobre rumores de quarentena e de um apocalipse zumbi. Para isso vai ser o dia 0 do apocalipse ali. Então, você pode me seguir ali no Instagram, @ojohnmiller, tem todas as informações para você adquirir os livros, conhecer a minha história e trocar uma ideia. Minhas redes sociais estão sempre abertas. Gente, que incríveis as histórias que vocês contaram aí dos livros, eu já quero ler todos. Achei sensacional, adoro terrir, adoro virar o apocalipse bíblico de cabeça para baixo e ver outras opções, acho sensacional. O que eu tenho aí de história
mais próximas do apocalipse. Dos apocalipses que a gente acabou comentando aqui, acho que é um que eu vou lançar agora em junho, chamado O Jogo da Meia-Noite. É um suspense que acontece dentro de uma casa controlada por inteligência artificial. Ela foi criada, essa casa, para ser um dos lugares mais seguros contra qualquer tipo de ataque. E toda essa segurança acaba se virando contra o próprio criador e contra os próprios humanos, que são uma ameaça para essa casa. E conforme o livro vai avançando, você vai vendo que talvez essa inteligência artificial, essa IA que controla a casa, não controla só a casa, mas ela vazou e está aí em alguns lugares do mundo inteiro. Então, é um pouco do apocalipse que o Bruno tinha apresentado aqui para a gente no início. Eu até ia comentar sobre ele antes, mas a gente estava falando tanto, eu falei, não, vamos deixar aí rolar. Tem muita coisa para rolar. Então é isso. Quem quiser me procurar, o meu @ no Instagram é o Paulo Pera. E esse livro vai estar disponível a partir do dia 17 de junho. Mas já tem aí, vou deixar o link, já tem o link aí. Depois vocês procuram. O Jogo da Meia-Noite. Meu nome é Vivian Vilauba e eu escrevo distopias. A melhor temática para mim é essa. O meu primeiro livro chama Esquadrão X. Essa é a capa antiga. Em breve eu vou revelar uma capa nova. Segredinho aqui de primeira mão. E é sobre invasão alienígena. Depois, mas tem tempos depois, eu publiquei outra distopia, que aí é um apocalipse zumbi, Dakota. E outra forma, né, porque tem várias formas de acabar o mundo, surgiu Evoluídos. Evoluídos depois de uma série de desastres naturais, que a natureza tá realmente tentando acabar com os humanos para tentar sobreviver. Os humanos começaram a se adaptar e alguns começaram a nascer com superpoderes. Distopia é meu gênero favorito, tem muitas formas da sociedade dos humanos acabarem com o mundo. E também do mundo acabar sozinho, mas é bem mais provável que a gente acabe com ele. Muita gente pede para eu escrever mais de Gosman, fazer uma parte 2. Eu pretendo também continuar a história, talvez expandir mais essa história, né? Para chegar nesse ponto de da guerra nuclear, como tá narrando aqui, né? O mundo distópico. E é isso, galera. Eu espero que tenha contribuído aí para a live de vocês. Mas é isso aí. Obrigado pela participação, viu? Nicho Literário, tamo junto. E nessa pegada de IA também não tão apocalíptico, mas daria tanto apocalipse aí, corta para um tempo para frente. Para um IA também, um contato desconhecido, porque aqui temos um serial killer que usa redes sociais, inteligência artificial para fazer suas vítimas. Aí você que já leu essa história, você pega para pensar ali, junto com aquela teoria da internet morta, que é o que a gente vai virar com o andar da carruagem com as inteligências artificiais, e aí você tem um suspense daqueles bacanudos para você acompanhar. Se você quiser aí conhecer Contato Desconhecido e outras obras com essa pegada de suspense, com serial killers de diferentes formas de modus operantes, que não tem apocalipse, mas pode ser o apocalipse daquele pequeno ambiente onde está acontecendo as tramas, tá aqui embaixo todos os links. Lembrando que todos os links para todas as redes sociais e todas as obras citadas aqui estão na descrição desse podcast. Mais uma vez, obrigado pela participação de todos, pessoal, foi incrível e a gente continua conversando nos próximos podcasts. Até mais!